Ai, a minha prima. Acho que essa já deve ter ficado. Essa já deve ter ficado em direto, Odino. Mas antes de mais qualquer coisa, vou passar para aqui um genérico só para, só para aquecer. Eu não sei se isto. Admira Livre Podcast. Olha, Dina Bloom, mais uma vez no Admira Livros Podcast. E sobreviveste a mais uma. É verdade. Sem dúvida, é o atleta recorrente aqui do podcast e não é à toa, porque ele, enfim, podíamos falar aqui daqueles clichês de pessoa com ambição, pessoa com objetivos, uh, pessoa que faz sacrifícios para o cumprimento dos seus objetivos, mas isso seria manifestamente pouco, e até porque isso se aplica a muitas áreas. O Dino é um triatleta, para quem não o conhece. Não estou a dizer mentira nenhuma, não é? Dino, eu sei que já praticaste muitos outros desportos, mas acho À que exceção de quando me chamas de atleta, que eu não me gosto de ver. Ser chamado como um atleta, não me considero próprio um atleta. Mas Bom, ok, eu percebo. mas fazes triatlo Faço. e tens um clube, Também estou num clube, sim. que é o Vasta gama. Vasco da Gama. Também já jogaste de futebol aqui em Mil Fontes. Já joguei 1000 fontes à bola também. Pronto. E desta vez, nós já cá fizemos um programa, falámos aí de uma aventura em que nos metemos, tu e um grupo de marretas, dentro de uma carrinha atrás de ti, durante a Nacional 2 toda sem dormir. Foi uma coisa estrondosa. Portanto, tenho uma ideia mais ou menos daquilo que tu sofres, enfim, de fora, porque eu jamais em cima da bicicleta. Mas desta vez, parece que foram 1000 km. Exato. 1000 km. Mas isto, antes de irmos para aí para os 1000 km, onde é que isto começa, Dino? Diz-me, conta-me o que é que dá quando tu decides fazer, qual foi o teu raciocínio, o teu pensamento para dizer assim, vou fazer isto, antes de fazer. Ok, vamos lá ver. Isto para já começa por um gosto pelo ciclismo, mas não me vejo ou não me comparo assim muito com as outras pessoas que têm um gosto pelo ciclismo e quando automaticamente se fala de ciclismo, fala-se em grandes voltas, fala-se no Tour de France, fala-se na volta a Portugal, nessa ciclismo de grupo, pronto, essas voltas de grupo. Eu não me vejo, gosto de ciclismo, mas não é propriamente esse o meu foco, o que eu gosto assim mais. Embora também goste de assistir a algumas voltas do Tour, que para mim é o topo do ciclismo mundial, né? Mas quero com isto dizer que eu sou uma pessoa que gosta de andar sozinho. Não gosto de andar em grupo, não me cativa assim muito. A não ser que seja um grupo de apoio. Um grupo de apoio fixe para o convívio, para termos uma história para contar no fim. Agora, um grupo. Há coisas que gosto de fazer em grupo, outras não. E eu prefiro fazer longas distâncias, mais no modo de sobrevivência e sozinho. Não, grupos, a volta de grupo é sempre uma volta diferente. Imagina esta prova que eu fui realizar. Uhum. É completamente o oposto do que se conhece do ciclismo de estrada de voltas em grupo. Andar na roda, proteção do vento, todas essas coisas, isso não existe. A cadência que metes, a velocidade que fazes a O prova. que é? Porque eu sou um ignorante nisto e vou-te interromper só por o que é andar na roda? O que é que isso Andar na roda significa? significa tu aproveitares o cone de vento pela deslocação do atleta que vai à Uhum. tua frente, em que
como acabei de dizer, o cone, Uhum. se formasse uma imagem na perfuração da Ou deslocação do seja, vento, diminui a resistência ao vento. diminui a É resistência. o da frente que vai levar com a resistência do vento e tu vais abrigado. É isso? Exatamente. É isso. Quanto mais próximo fores, Uhum. quanto mais alinhado conseguiste colocar com aquele atleta que vai à tua frente, mais benefício vais ter no atrito que a tua bicicleta e tu próprio vais fazer na resistência ao vento, né? Pronto, mas tu não, neste tipo de provas não beneficias disso. Nada. E lá está, como eu também gosto é de treinar sozinho e treinar contra o vento e todas essas coisas, isto tudo são coisas a meu favor quando vou tentar fazer alguma coisa deste género. Por isso. Mas tu disseste que preferes, como já acompanhei algum naquela não é bem uma prova, porque foi autoimposta por ti, Uhum. foi uma coisa de iniciativa própria, quando fizemos a Nacional 2. Tu gostas da companhia, mas é na perspectiva do apoio. Porque a pedalar não Não. gostas de ter companheiros Não, a pedalar. Isso é porque porque para já, quando tu vais andar em grupo, tu não fazes exatamente aquilo que tu queres fazer. Tu, ou os outros fazem um bocado do que tu queres fazer, ou és levado a fazer o que os outros querem fazer. E quando eu digo que o que os outros querem fazer é alguém impõe um ritmo no grupo, Uhum, então os outros vão atrás. claro. Há quem diga, isso é benéfico, que é para a tua evolução. Epá, isso é muito relativo. Eu vejo isso como, se eu treino com uma intensidade bastante alta, não é fulano ou fulana que por subir um bocadinho a fasquia num treino que eu vou evoluir. Epá, ok. Para certas coisas, o treino em grupo, essas voltas em grupo, são benéficas. Uhum. Agora, falando neste caso específico, para este tipo de coisa que eu fui fazer e que é o que eu gosto de fazer, é o que eu me vejo realmente a fazer, expedições ou voltas enormes desta dimensão, 1000 quilómetros, caramba. não Quilómetros. parece muito, mas não é. E ao mesmo tempo é. Como é que é de explicar isto? Então, basta dizer quantos quilos perdeste. Olha, eu não sei ao certo quantos quilos perdi. Eu sei que o meu peso andava a rondar os 90, pá, 94, 95 talvez. Uhum. Tu metes quase Eu, 2 metros. 1,90 m, e quando cheguei a casa fui pesar-me só por curiosidade, pesava 87. Pois. Portanto, perdeste cerca de 6 Pá, quilos. provavelmente 6, deve ter 7 perdido à quilos. volta de 4 ou 5 quilos, não sei bem 4, qual era ok. o peso que eu tinha antes de começar, Pronto. mas sim, perdi peso, isso é garantido. Não, e nota-se assim que hoje, quando apareceste aqui, eu olhei para ti, uma vez que nos cruzamos com bastante frequência no Uhum, trabalho, uhum. notei que tinhas perdido peso. Mas assim, achas que o facto de não teres para fazer 1000 quilómetros sem um companheiro de bicicleta, o facto de não teres um companheiro ajuda-te na gestão da tua energia? É isso? O companheiro Ajuda-me acaba por prejudicar porque te tira a concentração da tua autogestão? de tudo. Pode ser benéfico em algumas fases, né? Porque ao longo, neste tipo de coisas, tens várias fases. Uhum. Sejam elas quebras físicas, mentais, problemas mecânicos, seja o que for. Em algumas delas, teres uma pessoa contigo pode ser benéfico, pode-te ajudar a ultrapassar uma dificuldade que tu tenhas, e noutros casos é completamente o oposto. Porquê? Porque o essencial neste tipo de volta grande é uma boa estratégia, e tu estás ali com a tua estratégia montada, e se houver alguém que te tente demover um pouco da tua estratégia, já te pode condenar o resultado final. Entendes o que é que quer dizer, né? Entendo. E então é por aí que eu digo que pode não ser benéfico. Agora, quando às vezes tu estás num estado em que tens uma fadiga enorme e não estás a conseguir dar a volta àquilo com todas as tuas manhas e o conhecimento vais tendo de ti, a outra pessoa pode-te ajudar realmente. Ok, e isso Ou acontece. pode ser com alguma coisa que ela faça ou que ela te diga, que toque em algum ponto de chave e que te anime, estás a ver? Ou Uhum. mais que não seja, é só estás-te a sentir mal porque estás ali sozinho e a pessoa está-te a dar companhia, e já é uma forma de te Uhum. animar. Por exemplo, Tu foste animado ou animaste alguém durante este percurso? eu fui animado e animei. Ok.
porque isto havia, desde que foi dada a partida, todos os atletas tinham um GPS que era fornecido pela organização, então depois havia um live track disponível para partilhar. Eu partilhei isso nas redes sociais e partilhei diretamente também com as pessoas que mais próximas de mim. Tu não sabes, mas eu neste momento estou a projetar a imagem do trajeto que tu fizeste, Uhum. sendo que onde está assinalada a bicicletazinha amarela é o ponto de partida e de chegada. É o ponto de chegada. Uhum. Mas desculpa, interrompi. E tens o GPS e tem o live track. Assim que foi dada a partida, o live track inicia e qualquer pessoa que tenha aquele link consegue ver onde é que está toda a gente, todos os atletas. Depois podes selecionar o atleta que estás a seguir, meter como favorito para destacar melhor no mapa e veres onde é que ele está. E isto foi o que aconteceu. Pelo menos com as pessoas mais próximas de mim, seguiram-me. Eu estava com a ideia, ao longo do percurso, de levar o meu telemóvel e volto e meia a olhar para o mapa, para ver também onde é que estavam os adversários que eu tinha, os mais próximos de mim e isso tudo, mas acabei por... Quando pensei em consultar isso, já estava a conversar com amigos meus e eles fizeram esse trabalho por mim. E isto foi muito engraçado. Quando eles começaram a tomar conta da prova, a fornecer-me dados sobre onde é que está o grupo perseguidor, estás a quantos quilómetros do grupo, vais alcançar o grupo daqui a quantos quilómetros, todas essas coisas, olha, fulano parou, o outro não parou, estes dados foram começando a ser dados. Olha, de noite, que é normalmente quando há uma quebra de ânimo, porque começámos às 5 da manhã a pedalar, andas o dia inteiro, um calor gigante nas serras do Algarve, Monchique, chegamos a Faro, apontamos para cima com um vento descomunal, que ao fim do dia, que toda a gente sabe que na costa há sempre vento, é só razões para desmotivar. Depois anoitece, mais uma razão para desmotivar, acumulação de cansaço, acumulação de quilómetros, vento contra, à noite... sozinho, porque isto era uma prova de autonomia total, já gestão. não tinhas a carrinha dos marretas atrás, não tinhas carrinha nenhuma. Qual era a forma que eu podia ter alguém? Eu levava o telefone comigo mesmo no guiador da bicicleta e podia estar a falar com as pessoas. Então temos um grupo onde estão incluídos alguns amigos meus e falava diretamente nesse grupo. E a malta, quando tinha tempo, ia ver: olha, Dino, fulanos estão a tal quilómetros de ti, olha, os outros estão a apanhar, os outros não estão a apanhar. E passámos depois a noite toda, principalmente a partir da meia-noite até às 8 da manhã. Era um direto autêntico, porque aproveitámos o facto de uma coisa boa que nós temos de trabalhar por turnos. Esse turno da malta mais próxima estava a trabalhar, estava a fazer noite, eu estava a pedalar, então eles também, para passar o tempo e para se manterem acordados, estavam comigo. Então estávamos constantemente a falar. É verdade, tu tens existe essa particularidade. Tu estás inserido numa equipa que faz turnos e eu só me apercebi da magnitude da coisa, já tu ias no quilómetro 700 e qualquer coisa. Já tinha... E foi quando conversámos, foi nesses últimos 250 quilómetros que tu já estavas sem baterias, sem luzes. Já estava mal. Já estavas... E ainda apanhaste chuva, não foi? No meio disto tudo. Sempre. Calor e chuva. Chuva apanhei só de noite quando estive parada. Apanhei um bocadinho de chuva, mas não foi grave. E isso é que faz com que, no fundo, não estejas sozinho, o facto de haver a tecnologia. Ora bem, mas nisto tudo ainda não falámos do nome da prova, como é que isto é organizado, qual é o historial destas provas. Queres falar um pouco disso? Quero. Só para reforçar, isto leva-me a fazer este tipo de provas por causa do gosto que eu tenho por este tipo de distância, que isto para mim diz mesmo muito o gosto que me dá em terminar uma coisa destas. Eu acabei de realizar uma tarefa de 1000 km que me deu algum conforto por ser em formato de prova. Pá, teve de ser, digamos que foi oficial. Foi oficial. É oficial porque foi em contexto de prova, mas eu nunca vi isto como um contexto de como é que é dizer? Numa disputa de competição, estás a ver? Nunca vi isto como uma vertente competitiva, vi isto como tentar alcançar um objetivo, vou tentar
por esta via, tentar alcançar um objetivo que até agora não tinha conseguido. Por 2 vezes tentei realizar a distância de 1000 km e não consegui. Pá, não. Uma delas era a realizar grande parte deste percurso, quando ao fim de 470 km eu também abalei sozinho, com as minhas malas na bicicleta, de noite, e ao Isso fim foi- Estás a falar da primeira vez que tentaste. a primeira vez que tentei fazer a distância dos 1000 km, ao fim de 470 km, quando se pôs novamente outra noite, estava farto. Não quis fazer mais e pedi que alguém me fosse buscar e foram. Outra vez foi agora recentemente em janeiro, com temperaturas negativas, onde eu comecei bem cedo de manhã e até à noite cair, andei sozinho. Tive um problema mecânico e fiquei 2 horas à espera que os meus companheiros viessem, que já vinham ter ao meu encontro, estávamos combinados assim por volta das 8 ou 9 da noite, viram ao meu encontro, vieram e seguimos viagem, mas aí também perdi bastante tempo quando tive essa avaria mecânica, perdeu-se muito tempo, estava muito frio e acabei por ficar nos 500 km. E aos 500 km disse que estava armado a questão, não ia continuar, pronto. Também não consegui. E achei que esta era a melhor forma de conseguir realizar os 1000 km, porque para já não precisava de chatear ninguém. Não precisava de andar 2 ou 3 ou 4 fulanos comigo dentro de um carro a sofrer, ninguém a dormir. Não precisava de... Depois, aliás, indo sozinho, tinha alguma segurança. Porquê? Porque era prova. Mesmo as pessoas não tendem a andar ao meu lado, nem de carro, nem de bicicleta. Estavas a Tu ser sabes seguido por que GPS. Tu sabes que há uma prova, sabes que há mais pessoas a fazer o mesmo que tu, sabes que há uma organização que está a olhar para o mapa, que se alguma coisa acontecer, vão entrar em contacto contigo ou deslocam-se logo ao local para ver o que é que se passa. Portanto, tu nunca te sentes sozinho. Estás a ver? Ok, Pronto. certo. E então, a prova é o Biking Man. O Biking Man é uma companhia francesa que tem um campeonato de ultradistância de ciclismo. E tem várias etapas. Eles fazem etapas na França, Córcega, Marrocos, Brasil e em Portugal também etapa. E eu achei por bem, já que estava no meu país, Claro, claro. participar na etapa portuguesa. Quantos participantes foram? Só à volta de 85, se não estou enganado, o total. Eram, em termos de nacionalidades que participaram, era que mais portugueses, mais A estrangeiros? maioria é francesa. Ok. A maioria é francesa. Mesmo cá em Portugal. Mesmo cá em Portugal éramos só 5 portugueses. Se não estou enganado, éramos 5. Era eu e mais 4 portugueses. Depois havia um da Arábia Saudita, se não estou enganado. 2 ou 3 alemãos. Ingleses 2 ou 3 também, assim pouco. Um ou outro, costuma sempre haver também um ou outro belga, que também tem muita cultura de ciclismo, mas a maioria é tipo 90% ou mais de 90% é franceses. E uma coisa curiosa que eu achei é que é uma prova mista. Sim, aquilo é mulheres, homens, é duplas, é solo. E as faixas etárias também são diversificadas. As faixas etárias aqui podes pensar, isto é uma coisa para guetos. Não, isto não é uma coisa para guetos, porque até a prova tem mais pessoas mais velhas. 50 anos, 60, 70 anos a fazer este tipo de provas. Tem muita gente com 50 anos para cima a fazer isto. Isto também vem no quê? A maioria disto é francesa. Os franceses têm uma cultura de ciclismo enorme. A capital do ciclismo profissional é em França. Claro. O Tour de France, quando foi criado, em 1913, não sei se estou errado, não me recordo bem o ano, mas penso que foi esse ano. Por aí, se houver dúvidas, basta pesquisar. Mas quando foi criado, não é no formato em que se conhece hoje em dia, que são 3 semanas, etapas de montanha, etapas de planas, pronto, não era assim. Eram provas de sobrevivência autênticas. Praticamente era como o Biking Man, libertavam a malta tinha de chegar ao tal ponto, ao fim de 400 ou 500 km, ou mais o que fosse, e era uma luta contra o relógio, né? O formato do Tour de France hoje em dia não, é etapas, não é só contra o relógio, é contra o relógio também, mas também tens os oponentes diretos, e ali quem para está a perder tempo. Mas tu tens de parar para descansar, então é assim. Claro. Então, isto pega muito no formato antigo da cultura do ciclismo francês. Então isto foi criado por eles e, como eu estava a dizer, tem estas etapas todas
e a portuguesa quis participar. É a 5ª vez que eles fazem este percurso em Portugal. Este ano, por curiosidade, o percurso costuma ser sempre este, mas costuma ser no sentido inverso. Este ano partimos em direção a São Brás de Alportela, a Almodóvar, por aí fora, para o lado de Sagres, mas costuma ser no sentido inverso. Costuma começar para o sentido de... E vêm depois, na finalização, é que vêm apanhar a costa e o Exato, parte porque natural. fazemos as duas costas. Fazemos a costa do lado do Atlântico e a costa do lado espanhol, ali a beijar o Guadiana. Uhum. Então, e em termos de classificação, uma vez que é uma prova mista, não existe aqui aquela distinção, se é mulher e está a competir com homens e não... Qual foi assim a melhor classificação feminina? Foi 4º lugar? Eu acho que foi... Não, Hum. foi 4º lugar, sim, se não estou enganado. Uma mulher que, atenção, teve na 2ª posição quase praticamente toda a prova. E estamos a falar aqui de quem ganha faz 41 horas. Quem ganha normalmente este tipo de prova entre as 41, as 44, 45 por aí. Estou a falar de tempo total. O relógio começou a contar e parou. Portanto, não é o tempo que teve a pedalar. É o tudo tempo junto, total. tempo total. Portanto, esse pessoal que ganha, que faz entre as 41 e as 45 horas, tempo total, significa que pedalaram 39 horas, 37 ou 38, o resto foi descanso. Não param mais. O conjunto total das paragens deles não é mais de 3 horas. Em 1000 km Em 1000 km. As minhas paragens foram 20 horas. O tempo total das minhas paragens foram 20, as deles são 3. Portanto, aqui é que se consegue perceber, nem tanto o ritmo que tu estás a meter na prova, é mais o tempo que tu gastas parado. Mas eu percebo, aí consigo ter alguma percepção, uma vez que estou sempre a relembrar a vez que te acompanhámos na Nacional 2, e às vezes deu a sensação que ias mesmo entrar em colapso. Ali a partir do quilómetro 500, aquilo estava mesmo... houve ali momentos em que pensámos mesmo que aquilo ia ficar por ali. E era impensável não fazer alguns daqueles descansos, daquelas pausas, porque na verdade não são descansos, porque não se pernoita. Para-se, tu deitavas-te ali para o chão, a gente metia-lhe uma manta em cima e ficavas ali um bocado e depois era ir embora outra vez. Ou às vezes parar numa pastelaria para comer um bolo ou uma coisa assim. Sim. E não era mais do que isto. E portanto, quem consegue fazer 1000 km em 41 horas e só parar 3, tem que ter o treino. E isto leva-me à pergunta do treino. Como é que tu treinaste para esta prova? Eu costumo dizer muitas vezes, isto não se treina para 1000 km, mas treina-se para 1000 km, estás a ver? Porque há muita coisa, há aqui coisas essenciais. Uma delas é o descanso. Para te preparares para uma prova destas, o essencial na semana antes é descansares. Tu sabes que é uma prova que tu queres parar o mínimo possível, é uma prova que, se tu queres fazer uma boa prestação, tens de andar de noite, ou seja, não podes dormir. Então na semana antes tens de dar mais valor ao quê? Vais dar valor ainda a treinar mais isto, mais aquilo, ou vais dar valor ao descanso? Carregar a bateria, por assim dizer. Ok. Pronto, então, mas carregar a bateria e, por exemplo... boas noites de sono. Mas naquilo que respeita à alimentação, interessa-te ganhar um pouco de peso? Interessa fazer uma dieta ali muito específica? Interessa-me não me preocupar com o peso. Ou seja, interessa-me carregar a bateria a todos os níveis, ou seja... Eu nunca fui pessoa de comer mal, estás a ver? Por isso não sou Às vezes podias seguir um plano rigoroso de claro, dieta daí é que eu treino. digo, chamar-me atleta a mim é um crime, porque eu como não me nega nada para comer, não tenho cuidado nenhum com a alimentação, eu como o que tiver no prato e é muita quantidade, portanto, e aí é que está a diferença, porque tu podes comer tudo, Claro. um atleta pode comer tudo, a cena é, tens de comer é pouco, de cada, não é pouco, é a quantidade certa. Não é abusar. Ser lambão, e eu gosto muito de ser lambão. Tu és lambão. Muito, eu gosto muito. Então, vamos lá a ver, não te podes estar a preocupar com o peso. Portanto, vais ter de comer bem, vais ter de comer muita massa, muito pão, batata, muito hidrato de carbono, e não te podes preocupar, vais chegar lá todo inchado, parece um leitanito. Não faz mal nenhum, porque aquilo vai ser tudo preciso. Ok. Olha, o ácido lático.
Uhum. Tu sabes o que é o ácido lático. Sei, é aquilo que se forma nos músculos com o esforço e depois causa Pronto. dores. Até não era para estar aqui que não me dava mexido. Claro. Mas não estou. Eu não tenho. Parece que não fiquei com ácido lático nenhum. Porquê? Porque até o ácido lático foi consumido para me fazer deslocar. Estás a perceber Ok. com a enormidade do esforço que foi? Ok. Fizeste a ressaca ainda em esforço. Houve. Estás a ver? Onde é que quer chegar? Pronto. Sim. Então, para preparar-te para esta prova, isto é um bolo muito grande. São 1000 quilómetros. E tu não treinas 1000 quilómetros, né? Tu não chegas ali, não vais fazer 1000 quilómetros. Não queres ir correr uma maratona que são 42 quilómetros, tu não corres 42 quilómetros. Claro. Então fazes menos. Mas menos como? Uma boa forma de treinar para uns 1000 quilómetros é o quê? Agarra nisto, imagina que é um ganda bolo e começas a cortar fatias. Então fazes o quê? Em 1000 quilómetros o que é que pode acontecer? Tudo. Tudo. Chuva, calor, vento, andar de noite, essas coisas todas. Então, ficar sem água, ficar sem comida. Então, olha, como eu preparei-me para esta prova, não consegui me preparar assim, fazer uma grande preparação, porque lá está, sou uma pessoa normal, com filhos, com trabalho, Uhum. não há vagar. Pois, Não há vagar. Não. E para isto tu tens de fazer. Convinha fazer, andares de bicicleta 14 horas, voltas pelo menos 10 horas, 8 horas no mínimo, para o corpo se habituar a estar em cima da bicicleta pelo menos 8, 9 horas para saber o que é. Mas pronto, olha, uma das coisas, andar voltas de 5, 6 horas pelo menos. Outra fatia do bolo, fazeres voltas onde tu fazes muita subida. Porque nós escalámos 12.000 e tal metros nesta volta de 1000 quilómetros. Uhum. Então, outra fatia é essa. Outra fatia, experimenta a dar uma volta de 3 horas e nem sequer leves água contigo. Para veres como é que o teu corpo vai reagir à falta de água. Claro. Estás a ver? Ok. Porque todas essas sensações virem ao de cima e tu sabes gerir as coisas. Uhum. Porque de repente estás na prova, dá-te essa falência, tu não sabes o que é, ligas logo a dizer, oh, vão morrer, venham buscar. Não. Claro. Tens de perceber o teu corpo e ver que isto, o que é que vai O que é que alterar vais começar a sentir quando sentires daquilo, o que é que acontece, porque aquilo passa a seguir. Uhum. Depois temos de lembrar de uma que quer dizer em relação a isto dos conselhos de quando tens uma quebra as coisas passarem, pronto. Então isto é outra fatia do bolo, imagina. Estás a Uma ver? quebra, estamos a falar de uma quebra física. Uma para quebra já. física. Uhum. Então estás a ver todas estas, isto é tudo fazer todas estas fatias e a ir comendo uma a uma. De vez em quando está a chover, vai andar de bicicleta. Claro. Vai, agarra na bicicleta, está a chover, não Ok. pares, vai. Porque nos 1000 quilómetros facilmente apanha chuva e depois. Claro. Não estás habituado a andar à chuva, o que acontece? O vento contra é outra fatia do bolo. Vai. Ok. Portanto, estás a ver? Tu não vais treinar, quer fazer 1000 quilómetros, pá, vou fazer 700 ou 800 quilómetros. Não, 500, não. Não é preciso isso. 100 quilómetros. Claro. Horas na bicicleta, não é quilómetros, faz horas na bicicleta. 5, 6 horas, andar com chuva, andar à noite. Ok. A prova começa às 5 da manhã, vai pedalar às 5 da manhã. Claro. Vais optar por pedalar de madrugada? Uhum. Tá, à meia-noite vai dar uma volta, até às 3. Faz isso. Estás a ver? Todas estas fatias que é para fazer o bolo. Comê-las antes da prova. Quando chega à prova, todas estas coisas que aconteceram, tu já não são estás estranhas ao habituado. corpo. Uhum. Entendes? Isto é uma boa forma, na minha maneira de ver, de preparares para uma coisa destas. Uhum. Que Ok. foi o que eu optei por fazer. Ok. E mais ou menos quantas horas ocupaste em média e com que antecedência é que começaste? É que tu pensaste assim, olha, vou começar agora a treinar para isto. Vou começar a fazer. Ou tu, Epá, não, assim, mas tu, é mais ou menos como te conheço, tu andas sempre... Epá, vou fazendo sempre qualquer coisa. Uhum. Se às vezes estou assim, às vezes até chego a fazer paragens de um mês inteiro, pronto, que não é bom, porque o que é bom aqui é a consistência mesmo da coisa. Claro. Até podes não treinar muito, mas se fores consistente, treinares todos os dias, mesmo que seja pouco, é preferível. Tu treinares todos os dias, Uhum. andares, olha, 1h30 hoje, amanhã só tenho 1 hora, ando 1 hora, Claro. do que segunda-feira faço 5 horas na bicicleta e depois só sexta-feira é que vou fazer mais 2. Claro. É bem preferível fazer 1h30 todos os dias ou 1 hora, estás a ver? Porque é melhor, a consistência é o que também te ajuda nisto. O facto de de tu ires sozinho e
quando é que tu sentiste que já estavas a passar o teu limite psicológico e que houve alguém que te deu uma ajuda? Tu mediste, preocupaste em medir esse limite? Olha, Onde é que foi que tu pensaste em desistir? acho que não cheguei a pensar. Por incrível que pareça, para além da solidão toda disto, porque Uhum. apesar de estarmos quase 90 atletas em prova, de haver 2 ou 3 carros, se não tenho enganado, da organização, mais uma ou duas motas da organização, apesar disso tudo, na noite não me cruzei com ninguém, durante a noite. Tirando um ou outro grupo que eu passei, que estava um ou outro parado e eu passei, e nunca senti que estava sozinho, nem nunca senti aquela aflição, começar a entrar de alguma maneira em pânico por estar sozinho, por estar a pedalar sozinho, estar no escuro. A história dos Nunca, cães à noite, mesmo a história do trânsito esquisito. nunca senti nada disso. E a primeira noite talvez seja graças aqui. Por exemplo, vou referir aqui o nome, o Luís Chuva e o Daniel Rebeca Uhum. e o Tiago Ventura. Na primeira noite, o Luís Chuva e o Daniel são do mesmo turno, que estavam a fazer turno e tiveram a noite toda comigo. Pois. Então isto parece... Ei, no dia seguinte, a sensação que eu estava a ter era a sensação que eu tinha quando nós combinamos às vezes de fazer aquelas voltas que vocês vão atrás de mim. Que eu sinto que, porra, já estou bem massacrado, mas eles também estão, porque estou a massacrá-los eles. E eu no segundo dia estava assim, então, mas espera aí, não está ninguém comigo, eu estou sozinho. E eu tinha a sensação que estavam pessoas comigo e não estava ali ninguém. Ok. Vê lá se percebes onde é que eu quero chegar. Entendo. Aquilo estava de tal maneira feito a gente a falar uns com os outros que pareciam que estavam mesmo ali comigo. Então eu nunca me senti mal, nada disso. Ok. Como tu tinhas referido que chegaste a ser ajudado em termos de... Chegaste a ser incentivado ou animado. Sim, lá está. Isto foi um incentivo. Depois, mais para a frente, Esse foi o incentivo. isto foi um incentivo que nem deu para tu. Não foi por parte de outros atletas que Não, estivessem na nem prova deu para. contigo. Eu penso que, em relação a outros atletas que estavam em prova, pelo menos um em específico, eu penso que tive influência no resultado final dele. Ok. Podemos chegar lá mais tarde. Não te esqueças disso. Não. Mas aqui eu nunca senti que tinha ido abaixo e que foi preciso me levantar. Pronto. Já no segundo dia, já depois de bué da calor, aí sim senti que precisava de algum mimo, de alguma atenção. Mas depois as coisas também correram um bocado mal por causa da gestão. Que isto tem-se fazer muita gestão, vou falar disso a seguir também. Sim, claro. Não da parte física e psicológica, mesmo de gestão de material, pronto, do que tu levas. E fui forçado a uma paragem maior e isso aí ditou um bocado o percurso na prova, aí desanimou-me um bocado, porque me condenou a maneira como as coisas estavam a correr, porque eu digo que desde que parti foi tudo o que eu meti na minha cabeça que ia fazer, as coisas estavam a correr à regra, mesmo ali, como deve ser, tudo à risca, tudo certinho. Por exemplo, que restrições é que tinhas pelo facto de ser uma prova oficial? Havia alguma coisa que tu estejas habituado a fazer neste tipo de esforço que não pudesses fazer agora por ser uma prova oficial? Alguma regra restritiva? Havia algumas regras, pronto, como tinha o formato de autonomia total, tu não podias ter ajuda externa. Ok. Imagina, eu passava aqui em Mil Aqui Fontes, à minha à porta. tua porta e tu, Quaresma, dá lá uma Santos de presunto. Não. Ok. Se alguém visse isso ou soubesse, era desclassificado. Ok. Por exemplo, a única comida que tu podias ter e obter ou ajuda mecânica era em postos, lojas de bicicletas e não sei o quê, ou idênticos. A comida tinhas de ser tu a comprar, Não lojas. podias fazer a tua própria reparação? Não, tu podias fazer a tua própria reparação, mas imagina que tu fornecias-me uma roda. É isto que eu estou a dizer, tu não podias fornecer uma roda. Tinhas um amigo qualquer que te ia esperar em tal sítio para te dar a roda? Não pode, tinhas de ir a uma bike store ou assim, Sim, uma oficina, e fazer a reparação. A comida também tinha de ser comprada ou nos postos de gasolina, ou restaurantes, ou o que é que seja. Dormir, eras livre para dormir na rua, onde tu quisesses, e incluindo hotéis. Tu podias reservar um hotel e dormir. Não podias ir dormir à casa do mano. Estás a ver? Claro. Mas imagino que não tenha havido muita gente que tenha reservado um hotel para dormir. Houve muita gente que reservou hotel para dormir. Sim? Mas mesmo muita gente. Porque os que ganharam
Esses aí fazem as power naps, que a malta chama a power nap. São 5 minutos, 10 minutos parado com os olhos fechados para dormir. E segue. E porquê? Tu não te convém estar mais, quando estás focado em fazer a prova, para fazer uma classificação boa, o top 10 ou mesmo o top 20, significa que tu tens de fazer a real e verdadeira experiência de ultraciclismo, que é: queres dormir é na rua, é no chão, Ok. é 20 Então minutos, para que é que foram os hotéis? é 30 minutos, porque isto depois está feito. Eles dão-te uma janela de 5 dias, ou 120 euros, Uhum. Pois para é. realizares a prova. Pois, eu ia te perguntar o limite de Que tempo. te permite fazer 5 etapas de 200 km. E isto está feito para o quê? Para além de ser uma prova que para quem gosta deste tipo de desafios, está feito também virado muito para o turismo. Ok. Isto traz os franceses para o nosso país ou para outros onde eles praticam as etapas. E agora, estás a ver, 200 km, essas tais pessoas com 50 e 60 anos que andam de bicicleta desde putos, portanto, fazem 200 km num dia, levantam-se, fazem 200, andam um bocadinho, vão comer num bom restaurante, gastronomia local, é beca-beca, estás a ver? Tiram fotografias, depois arranjam um hotel para dormir, uma boa cama, dormem, no outro dia acordam do bom hotel, do bom pequeno almoço e continuam descansados a fazer uma volta tranquila. Claro. Percebes? Ou então, fora isso, tipo como o Dino queria fazer e os outros também, ver o que é que eu consigo fazer, o máximo de tempo que eu consigo estar sem descansar, todas essas coisas, Ok. fazer a verdadeira experiência de ultra distância. Ok. Houve alguém que gastasse os 5 dias ou não sabes? Pá, não sei, porque Por acaso terminou não fui ver. hoje foi o limite. Terminou hoje. Terminou Ok. hoje foi Ok. o Tu levaste 66... 66 horas. Tempo horas. total. No pedalada foram 45 horas. Aqui nesta fotografia, isto foi antes de começar. Isso é no check-in da prova, onde eles vão-te verificar todo o material que tu tens, porque eles têm uma lista de material obrigatória. Uhum. Pois, à parte disso, tu levas o que tu quiseres. Ok. E eles verificam todo esse material e depois de verificarem esse material, darem-te o teu dorsal. Aqui é um dado curioso, eu fui o número 1. Sim. Na prova, normalmente, tinha gente a olhar para mim de lado. Havia franceses a olhar com desdém para mim. Isso eu garanto, porque quem anda neste mundo das provas, seja de ciclismo, de corrida, seja do que for, sabe que o número 1 é o número que toda a gente quer. O número claro. cobiçado normalmente é atribuído ou a uma celebridade que vai praticar aquela prova ou à elite. Aqui, isto é um bocado diferente. Isto não é... Foi atribuído por sorteio ou... Foi atribuído pelo nome. A ordem ok. alfabética do nome, mas do último nome. Não é do Dino, eu sou Dino Ablum. O Ablum foi o que contou Ok. aqui. Então eu tenho um A, a seguir tenho o B, fui eu o número 1 por causa disso. O Ablum aqui ajudou-me. Epá, Aqui, nesta fotografia e no cartaz que está por trás de ti, naquele painel que está ali por trás de ti, dá para perceber os contornos da prova, a distância 1000 km, total de elevação 2500 metros e tempo 12.500 metros e tempo limite 120 horas. exatamente. Sendo que tu gastaste pouco mais de metade desse tempo para realizar a tua prova. Nós tínhamos um grupo do WhatsApp criado pela organização onde nós tínhamos de avisar quando parávamos. Porquê? Nós tínhamos o GPS e o GPS está em movimento. Uhum. Quando o GPS para, significa que o boneco parou, o atleta parou. Então como é que eles iriam... Olha, caiu, aleijou-se, nem sequer consegue... Aleijaste de uma maneira que não consegues contactar. Foste colhido por um carro, caíste numa falésia abaixo, deu-te um fanico. Tu não consegues contactar. Estou-me a sentir mal, vou ligar para o número da organização. Tudo bem, mas aí se não conseguires. Então o boneco está parado. Então é a lógica do homem morto. Mas imagina, tinhas um tempo. Estou parado porque fui remendar um pneu. Estou parado porque só fui ali comprar uma água. Não posso estar sempre a avisar, né? Então era quando tu vias que pausas superiores a 30 minutos, que ias fazer pausas superiores a 30 minutos, escrevias no grupo. Ok. O número 1 vai parar ou para uma cesta, ou vou comer, ou qualquer coisa. Ok. Então estava sempre a chover mensagens, o pessoal ia dizendo. É isso. Eu vou aqui. Portanto, esta fotografia foi tirada aonde? Olha, falhou-nos este pequeno pormenor. Em princípio, não vai ser captado no som.
Se ela disparou outra vez, temos que ir desligar. Como eu estava a perguntar, esta fotografia foi tirada onde? Isto é o início. É mesmo o Isto início? é a partida. Pois às 5 da manhã. Aqui era 4 e tal da manhã, estávamos quase a partir. Aí, por baixo do arco da Red Bull já é posicionamento para a partida. Ok. Foi dada a partida em grupos de 8 para evitar a formação de grupos e mesmo para evitar andar na roda e tirar o benefício do cone de vento, Ok. do que vai à frente. Pronto. E foi feito assim. Isso era o E início. portanto, os tempos foram contados já a partir do momento em que cada. Pois, isto lá está. Também ninguém se chateia muito com isto porque há uma grande discrepância na condição como é que física dos atletas, estás a ver? Uhum. Porque quem vai para ganhar cava um grande fosso do resto da malta. Claro. Então, por isso ia dizer assim, até eles partiram de 5 minutos à minha frente, mas ninguém acaba com 5 minutos de diferença. Os Claro. que ganham acabam com 1 hora de diferença um do outro e depois ali Aqueles que distância. estão a competir uns com os E outros. depois o resto é horas, Não dias é de às diferença. milésimas, nem Não, às não. centésimas. Então, por causa disso, não há esse problema de fazer tipo rolling starts, que é a partida faseada com X números de atletas E fazendo os descontos a do cada tempo. 5 segundos ou a cada 10 segundos. Não há essa necessidade. Tu tiraste esta fotografia com este cupão Exato, na tirei mão. 3. Isto significa o quê, estes cupões? Tirei 3. Este cupão, vá, como tu lhe estás a chamar, este cupão da prova era o nosso cartão, onde era validado o nosso tempo em pontos-chave que havia. Checkpoints. Nós tínhamos uma rota mandatória, tínhamos de seguir obrigatoriamente aquela rota, não podíamos fazer desvios. Se de alguma forma fizéssemos um desvio, ou imagina, enganei-me e vi que me enganei. Ok. Tenho de entrar na rota no exato ponto onde me enganei e continuar. Tenho de voltar para trás para aquele ponto. Não Porque podes senão corrias retomar o a rota risco mais à da frente. organização verificar e a tua classificação não contar. Se és desclassificado ou te chegas ao fim e eles não te atribuírem classificação. Pronto. Eu por acaso até me cheguei a enganar em Vila do Bispo. Onde vi que estava enganado. E mais à frente também já vou falar disso. Fizeste mais uns, ou seja, fizeste um bocadinho mais de Aliás, 1000 eu falo já quilómetros. sobre isso e Sim. isto é rápido e depois digo já aqui sobre sim. o cartão. Porque eu, quando cheguei a Vila do Bispo, era para entrar para a Vila do Bispo, mas estava a ver, durante o dia, com o sol a bater, suor a cair em cima dos ecrãs do GPS, telemóvel, tornava-se difícil ver as linhas por onde tinhas de ir. E então, eu não, até era para entrar para dentro de Vila do Bispo e nem entrei, ia passar ao lado, para ir direito a Sagres. Mas não, tinhas de mesmo de entrar. E então, quando vi aquilo, parei, voltei para trás, entrei novamente. Depois, quando passava dentro de Vila do Bispo, havia um segmento que era um segmento de gravel, ou seja, terra batida. Ok. Que ele fez-nos. Existe desde sempre, desde que ele criou esta prova, o que organiza, o Axel, mete sempre ali um bocado de gravel entre Vila do Bispo até Sagres. Mas E porquê? com as bicicletas de estrada à mesma. Estrada. Mas atenção, o segmento de terra batida, a comparar com as estradas onde nós andamos, é uma autoestrada. Eu andei em estradas, tu não tens noção, meu. Sim. Porquê? Porque o percurso passa maioritariamente, não é nas nacionais, é em estradas esquecidas, estradas interiores que estão Estradas camarárias. Sim, estradas municipais. Algumas estão boas, outras estão piores. Pronto. Uhum. Mas o que é que tem de bom? Tem pouco trânsito e são estradas que têm paisagens magníficas. Claro. Pronto. Então, eu tinha na minha cabeça que para chegar a Sagres, eu ia primeiro a Sagres e depois saía de Sagres pela rota do gravel. Mas não, era ao contrário. Eu tinha de entrar em Sagres pela rota do gravel. Ou seja, a rota ia assim e depois dividia em 2. Claro. Então dava uma volta, ias a Sagres e voltavas para trás. Então se fosse por um sentido ou por o outro, Temos que ir desligar. tu é que sabes. Temos que... Sim. Se entrasses por um lado ou por o outro, dava o mesmo número de quilómetros. E então aquilo era uma reta. O vento estava-me a bater de costas e ia a rolar se calhar uns 40 e tal a hora. Uhum. Quando olhei para o GPS, dizia fora do percurso. Com a deslocação do vento nem ouvi o alarme, porque ele dá um alarme, a dizer que estás fora do percurso. Ok. Não ouvi. Olhei e disse que está fora do percurso. Olha, eu não vou voltar para trás. Porquê? Na minha cabeça é isto que eu estou a dizer. Eu agora vou por aqui até Sagres. Mas se for por outro lado, agora corrigir por o outro lado, faça a mesma as duas partes do percurso. Não faço
como era para fazer, mas dava mesmo Mas, os portanto, mesmos quilómetros. foi validado na mesma. Eu cheguei depois o que é que há? Havia 2 checkpoints. Os checkpoints eram onde eles validavam tempos. Sagres, checkpoint 1, checkpoint 2 em Vila Viçosa. Uhum. Este que estou a falar era em Sagres, o checkpoint 1, cheguei lá, se veres aí diz Sagres, e depois meteram o tempo que eu demorei a chegar lá, 18 horas e 18 minutos. Uhum. Foi o tempo que eu demorei a chegar a Ok. Sagres, desde que saí de Faro. Portanto, tu levavas isto contigo, depois era preenchido no E depois checkpoint. era preenchido lá no checkpoint. E quando cheguei a Sagres, perguntei pelo Axel, que era o organizador. Uhum. Por sorte ele estava ali no hotel, estava a ter uma entrevista para a publicação também de um vídeo no YouTube, que eles, por acaso, é uma organização fantástica. Não, eu fui ver coisas E dele. aquilo em direto, aquilo é sempre, está sempre a mas chover. é tudo em francês. Sim, tudo em francês. Tudo em francês. E eu tive de aguardar 5 a 10 minutos pelo senhor. Ele veio, expliquei a situação e ele disse, não tens problema. Fazes agora a saída pelo gravel Uhum. e dá certo. Portanto, o teu pensamento está correto, não estás a infringir nada, não estás a roubar Ok. quilómetros, nem nada. Agora, peço-te uma coisa. Tu agora vais pela zona do gravel e vais-te cruzar com o pessoal. Se ao veres alguém a abrandar, tens de ser tu a dizer-lhes que eles não estão mal, tu é que estás mal e estás a corrigir a rota. Ok. Estás a perceber? Porque Ok. senão podia Não estavas a induzir em induzir erro. em erro, as pessoas estavam bem. Aquela crava E passou bué da pessoal por mim. E, mas E como tinhas de estar a avisar o pessoal todo. e a malta fazia assim, mas tipo assim, o que é que está aqui a passar? Quem é que está mal? Sou eu ou não? Claro. Olha, eu não sei se houve mais alguém que se enganou. Eu enganei-me e corrigi e pronto. Então é isso, esse cartão servia para a validação dos tempos nos checkpoints e depois o último era a chegada à Faro, pronto. Está a ver aqui. Pronto, aqui tens. Foste lá cheirar o lagar. Foste lá ver como é que se fazia o azeite. Aí olha, vou-te já dizer. Aqui foi quando eu dei conta, foi quando o Tiago Ventura me chamou a atenção. Mas já viste que o Dino dá uma aplicação, podes segui-lo e não sei o quê. Foi quando eu entrei na aplicação. Isso aí já, pronto. Isto era quilómetro 730 Já era ou bué, pois, 740. já era depois de Vila Viçosa, já era depois do checkpoint 2. Uhum. Ainda há, já Mas eu... aqui há história associada aqui a esta paragem. Há aqui história, então vamos lá ver. Como há bocado falei no bolo, para preparar-te para isto, é preciso, olha, isto é mais psicológico, mas muito mais psicológico estas coisas do que o físico. Importa muito mais o psicológico, a tua capacidade psicológica para superar problemas do que a parte física. Então por isso é que aqueles treinos específicos era bom para o psicológico. A chuva, o vento, todas essas coisas. E há uma coisa que é chave. A pessoa que for mais bem organizada, que saiba fazer uma melhor gestão do material que leva, do que é que tem de levar, é meio caminho andado para concluir um desafio destes. Uhum. Eu levei um dia inteiro na minha garagem a ver qual é que era o melhor setup para a prova. O melhor conjunto. O melhor conjunto de Uhum. coisas de um dia inteiro. Põe, não gosto, tira. Ajusta daqui, ajusta dali. O cockpit, o telemóvel aqui, o GPS aqui, a luz aqui. Estás a ver? Sim. Sempre ali, tudo à mariquice. Eu tinha um setup montado que era, como ela está aí, ainda tinha uma mala cá atrás no selim. Ok. Que levava dentro dessa mala um casaco mais quente, umas luvas mais quentes, mais uma coisa ou outra. Ele disse assim, Sim, força. diz Sim, logo. o peso do conjunto. Pesada na prova, com os bidões vazios, 14,60 ou 14,70 quilos. Pronto, ainda levavas mais 15 quilos do que... Depois com os bidões cheios, cada bidão 750, densidade de água. Ok, pronto. Seria mais 1,5 kg, se calhar É. estava perto dos 16 kg, Ok. garantidamente. O peso dela, sem nada, não chega a 10. Pronto. Ela, quando vou andar com ela não chega a 10. Portanto, tinha algum peso. E eu queria fazer uma prova, razoável, com uma classificação razoável, então sabia que mais é menos. Uhum. Quando tu queres estar mais confortável, levas mais coisas, né? Queres que não te falte nada. Vais Claro. fazer uma ganda... Quer estar precavido para as situações precavido todas. para tudo, quanto mais coisas levares, é menos, porque é mais peso, é mais força que tens de fazer nos pedais, é mais watts que tu fazes, Uhum. mais te cansas. Claro. Se levares menos, andas mais rápido e vais-te cansar menos, porque também tens de fazer menos força. Então foi este o raciocínio. Claro. Então eu tirei aquela mala traseira que tinha.
que é que ele lá tinha? As luvas, o casaco quente, essas coisas. Disse, chega, está bom tempo. O Dina Ablum anda com temperaturas negativas. No verão agora, vou estar preocupado com isto. Vamos lá ver o forecast. O que é que diz aqui de temperaturas? É animador. Então não há casacos Previsão quentes. boa, isto é quase verão. Camisola de ciclismo normal, manguitos, quando é preciso, tira-se, ficas a mangas de camisa, e um casaco daqueles corta-vento e bota fé. E assim foi. E não senti frio. E ainda bem, não tinha usado aquele casaco, era mais uma mala, mais um peso, acabava por ir pôr outras coisas lá dentro, pronto. Foi uma boa opção. Depois, tu tens de andar de noite, pelo menos eu quero andar de noite. Tens de alimentar o GPS para veres o percurso. Tens de as luzes não duram a noite toda. Isto quando estamos a falar de andar de noite, não é aquela luz que fusca. Luzes a sério. Pois, claro. E a luz a sério dura 2, 3 horas. Porque tu atinges, tu ali nas descidas, chegas a atingir 50, 60 km. Ou mais. De top speed aqui foi 70, mas top speed nesta prova. 70. Ora, quem vai a 70 precisa ter uma iluminação. 70 mas a 70 deve ter sido dia que dei. Mas pronto, é isso que tu estás a dizer, está correto. Mas mesmo a andares no plano, a luz, estás sozinho, a luz dá-te confiança. Então eu levava a luz do capacete, a luz da frente, Até uma mesmo luz por causa de dos espera. buracos da estrada, que há bocado falaste do estado de... Para veres mesmo bem, aquilo gasta sem menos nada, então tens de carregar. O meu powerbank de 20 mil é bom. 20.000 mAh. Yeah. É bom. Só que não faz assim tantas cargas para tanto tempo. Então eu comecei a ficar sem opções. Comecei a ficar sem opções logo na primeira noite. E comecei a ficar sem bateria. E o que é que isto me obriga? A paragens forçadas em sítios para carregar. Imagina, quer parar 20 minutos? Para 1h30. Estás a ver? Okay. Aqui, na prova, acho que foi estas paragens que eu me vi forçado a fazer para ter de carregar. Pá, durante o dia não é preciso das luzes. Casa da O eletricidade. telemóvel, se eu não for a ouvir o Sepultura, não vou morrer. E se não for a falar com os manos, também não vou morrer. Não, mas agora tu queres ter num ponto interessante. Qual é a música que costumas ir a ouvir? Oi, eu passava pelos franceses a ouvir Sepultura e eles até ficavam parvos. Era Sepultura, era Slipknot, Pronto, era peso. Claro, né? Sim, Uma sim. música assim mais coisa. E ao ouvir isto, eu passava por eles e dizia-lhes oi! E eles não sei se ficavam tristes de eu estar a passar, ou se este gajo é maluco, mas isto é o quê? Só música, só metal, mas que é isto? E eu, ao longo da prova, não fui ficando. Aí tenho uma grande fadiga e não vou conseguir concluir isto. Não. Fiquei triste e um bocado triste. Foi por causa disto que eu vi-me forçado a fazer paragens maiores do que era para fazer para conseguir carregar as coisas. Como eu estava a dizer, de dia não preciso das luzes, não preciso do telemóvel, mas preciso do GPS carregar. Então o powerbank para carregar levava muito tempo, estás a ver? Então as paragens que eu fazia tinha de fazer 1h30 pelo menos para fazer alguma carga que fosse de valor para poder carregar alguma coisa em andamento. Ou seja, tu estavas, quer dizer, tu ultrapassaste a própria tecnologia, que era, tinhas físico para avançar, mas eras obrigado a parar Por causa da tecnologia. por causa de carregar a bateria. Não tires de imagem. Não. Está cá e estamos nós por cima da anterior. Falar, os dois. Porque na primeira noite, olha, durante o dia todo, eu não comi. Desde as 5 da manhã, comi o quê? Uma coisa que eu nunca tinha feito tantas horas seguidas a comer géis, barras, isotónicos. Tantas horas. Foi até às 8 da noite. 9 da noite, quando eu parei em Algesur para comer uma pizza. Foi a única comida que eu comi. Não parei para comer assim mais comida nenhuma, é só géis, barras e aquilo correu bem. Correu bem. Okay. Pensei que ia passar um bocado mal, mas a coisa lá foi pensar aqui, então mas quem ganha achas que vai comer ao restaurante? Como é que vai? Eles param 10 minutos, apanham água, apanham Coca-Cola, eles só comem aquelas coisas. Estás a ver? É só... Ou nem que apanham, até podem apanhar, olha, dá-lhe uma bifana aí rápido, coisas de bolso e vamos embora. Vão comendo no caminho. Que Algesur comi, fiz a paragem para meter coisas a carregar, deixei-me estar mais tempo, aproveitei duas coisas. Uma pizza e depois a fazer a digestão não te atrapalha? Não.
Não porque eu sou um Pois, pequeno, eu um sei, pequeno eu fiz esta animalzinho. pergunta, mas eu já sei, já te assisti a pedalar, assim, longa distância, começando de presunto e de queijo. Sim. Sim. E aproveitei a paragem mesmo para fazer, para comer e mais prolongada também para relaxar um bocado mais e sabendo que era para a noite, para preparar também a parte mental para a noite. E lá está, não há pressas. Tu tiveres pressa numa prova destas, estás condenado. Ok, Isto, o segredo aqui também passa muito pela paciência. Um gajo que tem ok, paciência, que sabe meter o ritmo baixo, vai lá. pois. Ah, e quando arranquei, levei uma pizza comigo aqui, às fatias cortadas dentro de uma prata e tal, levei comigo. E à meia-noite, em andamento, ia comendo. Olha, como estava a dizer, ia falando com o Luís Silva, principalmente mais com o Luís Silva. O Daniel também estava online, mas o Luís Silva, eu chamava-lhe o engenheiro da prova. Isto não é estar a gozar com o rapaz, porque tu sabes, somos todos também do mesmo grupo de amigos, Sim. mas eu considero mesmo o engenheiro da prova, porque acho que ele, principalmente ele viveu mesmo aquilo. Ok. Senti, e isto é bué da gratificante quando tu estás a fazer uma coisa deste género e sentes que as pessoas estão a viver aquilo contigo, é bué da gratificante. Eu senti mesmo que ele estava a viver aquilo comigo, parecíamos uma autêntica equipa com o Daniel e com o Tiago também. Dino, tens um grupo à tua frente, olha, esses estão parados em Odmira, estão sinalizados, estão parados em Odmira, estás a X distância deles. Olha, o grupo que te persegue está na sei onde, olha, parou agora. Olha, podes relaxar mais, estás a ver? Sempre com este Ok. acompanhamento. E eu ia ficando sem baterias. E quando cheguei à zona de Santiago do Cacém, Um grande cumprimento aqui para o Luís Pedro Silva, engenheiro de prova. engenheiro de prova. Quando eram quase 4 da manhã, cheguei a Santiago do Cacém. E joguei-me lá numa zona residencial, joguei-me lá para o chão e fiquei lá até às 6 da manhã. E depois pensei para mim, isto agora vai ser muito complicado. Não é o nascer do dia que vai ser complicado, nem nada disso. É, agora a partir de agora vou ter de começar a fazer paragens para carregar, para fazer carregamentos, como eu estava a dizer. Ok. Então eu balei de Santiago de Cacém e eram 6 da manhã. Já, portanto, mas a partir daí já só gerias energia para o GPS, que era o Ali indispensável. só já estava, depois nasceu o dia, estava tudo já desligado, telemóvel também, já não havia espoltura para dar aquele kick, né? Nem os Linkin Park, nem aquela coisa toda, já não havia, nem os Muse, nem coisa, pronto. Segui, era 9h30, se não estou enganado, estava em Alcácer. O que é que eu pensei? Vou comer um bom pequeno almoço, vou outra vez deixar-me estar com coisas à carga, e assim foi. Para quê? Carreguei o powerbank, que é para poder carregar o GPS. 9h30, 10h30, se calhar perto das 11 arranquei. Escuta, em Santa Susana, de Alcácer a Santa Susana, são poucos quilómetros. Eu parei em Santa Susana para comprar, já tinha comprado água, já tinha enchido os bidões. Os bidões a partir dali começaram a durar 5 a 10 minutos, nem tanto, e já estavam chá. Santa Susana Ok, calor. comprei água fresca. Foi quando pela primeira vez me apercebi, eu já não tinha o telefone para falar com o time, me apercebi, na linha do horizonte atrás de mim, estava a chegar pessoas. E Ok. disse, não. Ai, não vens, não. Tens de sofrer, se me queres apanhar. E carreguei. Estavam temperaturas, meteram-se temperaturas de 37 graus. Estamos a falar que, nesta altura, por volta das duas, depois de 2 da tarde, 3 da tarde, a organização declarou aqui que tínhamos de ter mesmo muito cuidado, até porque o gajo que ganhou a prova, o Sebastian, declarou que tinha tido um heat stroke. Mesmo. Uhum. Mesmo Stroke, grave. portanto, é um choque de calor. Portanto, o gajo ganhou, né? Portanto, também sofreu. Ok. Portanto, não são só os mais fracos. Uma- Todos estavam a ser afetados E ganhou uma insolação. E ganham uma instalação boa. E eu sofri bué com o calor, mas consegui cavar um fosso para esse grupo que vinha atrás de mim. Não sei se fiz bem ou não, mas olha, na altura foi aquilo que me disse e aí fugi um bocado à regra do E já, meu andamento. para o pessoal ter uma ideia, quando decidiste dar essa luta aos que vinham atrás de ti, já iam quantos quilómetros envolvidos? Mais de 400. Ok. Mais de 400, acho que era. Era mais de Ok. 400. Pronto. E não sentiste que podias pôr a tua gestão em risco? Pois, claro que senti isso. Que ainda faltava mais de metade. E depois senti ganda cacetada com o calor, com a falta de. Porque, houve lá,
Eu tinha 2 bidões com água. Assim que apanhava água fresca, quase um ia logo assim de estalo. Ok. Depois punha-os na bike, ia-me embora. Começava a beber ao fim de 5 minutos, chá. Chá então era, molhava a boca, enxugava, cuspia. E depois o outro era para molhar a cabeça. E aqui, hidratação não entra só pela boca. Claro. A gente Sim, também sim, tem sim. poros, né? Sim, claro. E eu comecei-me a E lembrar para da altura arrefecer, que eu fiz o Iron Man, em que estava também um calor monstro, e que acho que o que me safou na maratona do Iron Man foi precisamente eu fazer uma coisa que nunca costumava fazer, que era mesmo molhar-me com água, Sim. com fartura. E foi o Isso, que eu fui porque fazendo, isso permite refrigerar o corpo. tal e qual. Uhum. E depois há uma terra que é a Igrejinha. Isto já tinha passado Évora. Uhum. Évora parecia que estava dentro de um caldeirão. Uma coisa estúpida. Eu digo-te, para chegar a Évora, acho que nunca me custou tanto a chegar a Évora. A gente também não ia por o caminho direto que a gente conhece. Daqui, moramos aqui, queremos ir a Évora, vamos por este caminho. Não, Não. aquilo dá umas voltas parvas para fazer quilómetros e para ver a paisagem. Claro, claro. E para a malta francesa ver o país, que é bonito e que tem isto e que tem aquilo. Sim, sim. Ouve, Eu vou chega meter aqui o trajeto mais uma E vez. chega a uma altura que tu, quando começa a bater aquilo tudo, e quem me conhece, pá, Podes dizer, não podes dizer. E toda a gente para aqui, para que é que mandam a gente para aqui? A estrada está toda. Mas isto Depois, é o quê? Começaste a disparatar. Não, Estás a mas ver? eu já te vi nesse estado sim, sim. E chegou à altura, olha, digo-te uma coisa, houve ali uma outra altura que. Mas pouco, eu digo-te, isto foi uma prova bem conseguida da minha parte. Eu próprio fiquei surpreendido com a minha prestação. Apesar de já teres confessado. Não, já confessei eu vou e passar aí o eu vou vídeo. explicar isso tudo, essa parte. Posso-te interromper para passar esse Diz. vídeo? Diz. Posso-te interromper para passar esse Podes vídeo? passar o vídeo. Portugais Dino Alboum prend une pause à Asignal. Plus tôt au CP2, il est passé tout proche de l'abandon. Estou um bocado triste, porque era para. Na minha cabeça já era para ter acabado. Era uma comemoraçãozinha de presunto. Mas aconteceu Lá uma está série os de coisas, bidões, também é normal nesta baixo da gama. distância. Mas tenho de ver, tenho de ser justo que isto é uma coisa muito difícil de fazer. Tu consegues ver a diferença do branco da cabeça para o resto da cara? Consigo. Estava a tentar não chamar a atenção para isso. Aqui nota-se bem. Effort à produire avant de devenir eux aussi des finishers. E portanto, como tu ali disseste bem, ficaste um bocado triste Estava. com a tua prestação. Não é? Não, Apesar de agora no final reconheceres que... Nem sequer era a prestação, não era a prestação da parte física, era por causa de. Era para acabar na minha cabeça na quarta-feira. É pá, ao meio-dia, 1 da tarde, 2, vá, 3 mais E tardar, eu acabaste às 11 acabei da às noite. 11 da noite. Sim, sim. Precisamente por causa destas paragens todas forçadas, nem foi por causa de nenhuma fadiga extrema que me deu, nem nada disso que tenha acontecido, está a ver? Ok. Foi destas situações. Porque aqui onde eles me apanharam com esta entrevista faltavam 85 km, uma serra que é tramadíssima, é uma coisa mesmo complicada de fazer, que tem rampas com mais de 17% de inclinação, algumas delas. Que eu no fim cheguei ao pé do Axel, que é o organizador francês, e disse-lhe, olha, é muito melhor começar a prova nos outros anos que vocês fazem, que é, começam por esta serra, Por a parte dura, não é? não é que depois a outra parte que vens pelo caldeirão que também seja macia, mas o caldeirão, as rampas do caldeirão ao lado disto são meninos. São meninos. Pois, ok. Ai, mas, e ele dizia-me assim, eu disse-lhe, olha, esta serra é boa da dura, mas também tu estás habituado, tu e os outros todos franceses, que vocês têm a cultura de ciclismo, têm os Alpes franceses, têm isso tudo, e ele diz-me assim, Dino, não, isto é mesmo difícil. Porque a gente mesmo nos Alpes não temos estas inclinações repentinas como isto tem aqui. Pois. Isto tem muita mais inclinação repentina. Nos Alpes é como vais para a Monchique, como vais para o Caldeirão. É serras. Tem uma subida gradual. Agora, isto era paredes para escalar que eram mesmo Sim. uma coisa parva. Em relação, por exemplo, a Góis, que tu já escalaste, acho que uma vez. Nada. Se passa nada disso. Olha, e eu chegou uma altura, quando fui fazer isto, eu não conseguia sentar na bicicleta. Eu desde Serpa já não me conseguia sentar na bicicleta. Pois, Já era bué de difícil estar sentado em cima da já estavas a bicicleta. carne viva. Quase. Então quando fiz esta parte da serra, eu fiz todas as subidas, todas. Eu não conseguia estar sentado todas em pé. Todas. Pois. Paredes assim, tudo em pé. Meti nos pratos mais pequenos a bicicleta e muita calma, bora. Fazer uma escalada, parecia que estava ali, tal. Porque eu não conseguia, quando estava sentado, o movimento que a anca fazia no rabo, esquece. Era demais.
E voltando ao que é que eu estava a dizer antes, Sim. que já nem me lembro bem. E eu cortei-te porque queria mostrar. Foi quando tu falaste da prestação que até estavas contente com a tua prestação física. Sim, pois estava porque foi tudo muito bem conseguido. Acho que Então achas que se calhar agora quer dizer, se não fosse os condicionalismos da prova, o facto de estás altamente dependente de bateria, se fizesse uma daquelas voltas organizadas pelo próprio Dino com o apoio, achas que conseguias reduzir o teu tempo nos 1000 não sei, km? não sei, depende muito, até porque mesmo essas voltas organizadas por mim com o pessoal com o carro, há aqui uma coisa: o carro gera-me pressão. Ok. O carro está ali, o carro leva pessoas. Eu fico involuntariamente, cria-me pressão porque estão pessoas ali. Eu sei que estou a incomodar as pessoas depois têm a vida delas. Nunca estou completamente à vontade porque há sempre, mesmo na sendo uma prova, há um cut-off que as pessoas ou têm de ir trabalhar ou têm de não sei o quê, têm de acabar naquele tempo. Portanto, tudo isso gera sempre Ok. essa ok. pressão à mesma. Por isso não consigo saber se dava ou não. Esta vez correu bem a parte física, a parte psicológica, correu tudo isso bem. Tive Avarias. um ou outro devaneio, epá, antes do Alcotim, Ok. em pleno dia, sei lá, 2 da tarde, permiti mesmo que o grupo vinha atrás de mim, permiti que me passasse, Uhum. porque quando cheguei a Mértola, estava a comer e chegaram 2 franceses, e nem sequer me preocupei. Acabei de comer, arranquei e sabia que estava delimitado nessa altura porque não conseguia estar em cima da bicicleta com as dores que já tinha, e sabia que ia inclinar muito mais o terreno outra vez, sabia que ia ser difícil. E quando cheguei já quase à zona de Alcotim, encontrei uma paragem dos autocarros, encostei a bicicleta, meti o despertador para 5 minutos aqui e fui fechar os olhos. E ouvi-os a passar, vum, vum. Passar com diferença, se calhar, de 20 segundos um do outro, passaram eles por mim. Ok. E eles passaram para a minha frente nessa parte da corrida. Mas Depois- eles iam em pares mesmo, ou não? Não, eles iam... Porque havia essa. Isso estava Havia discriminado na prova, havia não é? Os pares. que iam sozinhos, os que iam em pares. Havia pares e havia malta que ia sozinho que andava com outros gajos. Ok. Faziam... Juntavam-se Fazer uma espécie de batota. Em alguns momentos aproveitavam a proteção do vento uns com os outros, Ok. o ânimo que um dava ao outro, e não sei quem, pronto. Ok. Gostavam de ir Sim. mais juntos. Ok. E eles que passaram por mim, esses franceses só os voltei a encontrar, já quando estava mesmo a beijar o Godiana, quando andava, uma grande parte, nós andamos a pedalar mesmo junto ao rio, Uhum. até chegar ao Azinhal, que também não havia nada, não havia... sítios muito remotos, pá, cafés, os cafés que haviam está tudo fechado, com o Ok. calor enorme que estava, tínhamos de tentar perceber se havia algum local, alguma pessoa no quintal que desse água. Olha, um fulano estava no quintal, eles estavam a pedir água e eu travões na minha bicicleta. Ok. Posso beber, amigo? Posso dar-me Ok. água também? Vai Mas lá. isso eles permitiam. Eles permitiam. E por Pronto. acaso aí, quando foi esse encontro que eu tive com os Ok. franceses novamente, estava lá um dos carros da organização com o fotógrafo e olha, foi um momento bom para mim, porque era um momento daqueles em que eu estava a mandar toda a gente, Oh caralho. todos da organização, e dizer, mas isto é o quê? Mas que vergonha é esta? Eu consigo imaginar. Mas que vergonha, olha, porque as estradas tudo partido, epá, paisagens, digo uma coisa magnífica, mas é que é mesmo bonito. Aí ia-te perguntar, estradas partidas, avarias não tiveste, não partiste roda nenhuma, Não tive furos. não caíste, não... Eu meti umas câmaras de ar, levei câmaras de ar com gel desta vez. Eu costumava andar com rodas que não tinham câmara de ar, que se chama os tubulares, ou os tubeless. Uhum. Mas esta bicicleta agora não é pneu e câmara de ar. E eu, como andei a ter alguns furos, queria estar mais garantido, meti umas câmaras de ar com gel e não tive furo nenhum. E mesmo andando em estradas de terra batida, em estradas todas partidas, não tive furo nenhum. Tive uma coisa grave. Uma coisa grave que foi a corrente ficar presa no quadro. E imagina lá quando. Ei. No quilómetro 2. Logo. Quilómetro 2. Isso gera pressão. 5 da manhã, partida. O gajo ganhou, estava ao meu lado. O Sebastian partiu ao meu lado. Dorsal 9 ao meu lado. E vamos os dois. E depois estava eu e mais os outros que partimos todos juntos. Eu de repente, quando vou mudar a mudança cá à frente, senti aquilo a descarrilar tudo. Mas quando continuei a dar toques no desviador, pensei dela ter
aquilo era de noite, não havia, não estava escuro, não tinha a luz aqui do capacete ligado. Quando olhei, não vi nada. Pensei dela estar assim para um lado, ela estava assim para dentro, para a zona do quadro. Prendeu, ficou Ok. presa, que já me aconteceu algumas vezes. Ok. E Entre era a a cremalheira única, e o quadro, sim. a única altura que eu não queria que me acontecesse era agora. Foi naquela altura, numa prova. Uma coisa que importava. Parei a bicicleta, pi... Pois. Passaram, Podes dizer começou a palavrões, passar um, Dino, começou a pá, passar pá. outro, começou a passar. Chega uma das motas da organização, um francês, estava Uhum. tudo bem, eu disse, estava, estou só aqui a resolver este problema. Depois chegou outra moto da organização, passou e voltou para trás, era um português. Ficou ali comigo. Eu disse, então, já passaram todos? Já. Agora estás em último. Partiu tudo, os 90. Ou seja, Fiquei em último. tu começaste basicamente a prova logo em último. Porque isto foi Fiquei ao em quilómetro último. 2, é 2 como se tivesses quilómetros. arrancado em Passou último. tudo. Fiquei em último. Porque parti um grupo de 8 atletas à minha frente, partiu outro grupo de 8 e depois parti o meu grupo. Uhum. Portanto, tinha 16 pessoas à minha frente se tivesse. Sim. E depois fiquei em último. E aquela porcaria não consegui resolver de maneira nenhuma. Portanto, eu não podia forçar, ou não partir Claro. a corrente, ou dar cabo, porque aquilo começa a arriscar o quadro. Claro. Aquela quadra em carbono, Uhum. ele começa a lascar. Uhum. A corrente é de ferro. E eu não conseguia resolver aquilo de maneira nenhuma. Então, uma das opções é as correntes têm um engate rápida, chama-se um quick link, Uhum. que Um dá elo, para é um elo de rápido de ligação engate. rápido, que não Uhum. precisas ter a ferramenta para descravar. Uhum. Epá, mas aquilo, a corrente era nova. Então, como é nova, ainda está tudo bué de justo. Então é bué de difícil de escravar, que normalmente temos um alicate, fazemos assim, e aquilo descrava. Mas eu não levei o alicate, porque era mais um peso. Era mais um Não valia a pena. O mínimo de coisas possíveis, lembras-te? Claro. Então, descravar à mão. A corrente nova, bué de difícil. Olha, foi quase 30 minutos. Foi mais de 25 minutos naquela brincadeira. Quando eu consegui descravar a corrente, pus a corrente no sítio e arranquei. Então, último. Agora o que é que... Isto agora até é bom. Agora é só papar neles. Todos os que é papar é ganho. É, gajo. E então fui eu no meu rengue-rengue. Olha, digo-te porque eu estava tão feliz de estar na Dos prova. 80 e tal participantes, Dos 80 e tal. papaste uns 60 ainda. À vontade. Olha, e digo que estava bué da contente. Estava a subir a serra, começar a subir para São Brás. Isto ainda não estávamos perto de São Brás. Como chegar a... Não te afaste muito. a chegar a Podes São... puxar um bocadinho mais para ti. a chegar a São Brás de Alportel, começa a nascer o dia, e o gajo da moto que tinha estado comigo passa, oi, tu vais a andar bem, meu, já papaste aí não sei quantos. Eu, pois, até de ser, então, coisa. E dinga, sem puxar nada, Uhum. sem puxar. Andando no ritmo que eu tinha pensado em fazer, fui fazendo. Cheguei a Almodóvar, abastecer de água, cafezinho, segue outra vez, tinga. Cheguei a São Martim das Amoreiras, malta a parar para almoçar e eu, até logo! É uma bela freguesia, aproveito para dizer. Sim. É. Depois até Lusianos, um calor monstro, parei em Santa Clara Nova para comprar uma sandes de presunto. Nem sequer dava comida, tão seca que ela estava, ou era a minha boca ou era a sandes. Alguma coisa estava tão seca que não entrava nada. Comi metade, o resto foi fora. Aliás, comi o presunto e o pão ficou para os pardais. E lá fui, já estava a intensificar um calor do caraça já nessa altura, sempre a dar. Fui. Depois tudo o que tu vias à tua frente e sentias-te bem e ias-te aproximando, era ganho. Tu galvanizas com aquilo. Quando passas um gajo, tu ficas aí. E então, outro francês ali à minha beira antes de Santa Clara, passei o gajo, nunca mais o vi, depois passei outro, nunca mais o vi. Quando cheguei à Serra de Monchique, estava na Nave Redonda também, uma cheia de malta, parado no café. Cheguei ao café, pedi a minha cena na fichala com eles, parti. Cheguei a Monchique, está lá o Velo Chique, que é um café. Uhum. Cheguei lá para pedir a água, estava bem da malta a almoçar, franceses e coisas, e eu, bumba, segue, sempre a panela. Não Sempre beste um medronhete, não, calhar, Nada. não. Isso era antigamente, é que os ciclistas viam a alcaria para tirar as dores. E depois tombavam. E fui andando até, digo-te, a prova impecável até Sagres, aquele erro que eu já disse Sim. que cometi. Portanto, estás a ver, foi tudo correndo bem. Depois, quando chegou à altura que começou-me a falhar baterias para ter as coisas alimentadas, e que eu, A porra, partir de Moura foi negro. não é? porra, onde é que anda aí Moura? Porra, o que é que acontece aqui? Cheguei ao CP2, em Checkpoint Vila, 2. ao sim. Checkpoint 2 em Vila Viçosa. E ainda há outra coisa que tenho de falar, tens aquela fotografia daquele casal, depois aqui. temos de falar dele. Tenho aqui. Isto já foi. Eu queria. Já vamos a esta.
Ai, que isto... É esse. é Estávamos a falar estava a falar que nunca mais chegava a Évora e havia uma terra que era o Freixo. Muita pouca antes, cá a 10 km, ou nem isso, antes do Redondo. Uhum. Portanto, já tinha passado Évora, sim. Passei aquilo e estava bué da calor. Quando cheguei ao Vimieira, estava malta a roçar mato com roçadoras. Estava um calor, parecia que estava dentro do caldeirão. Quando cheguei aqui ao Freixo, aí a terra, uma terra aqui, água, não havia café nenhum à beira da estrada. Disse, olha, vou morrer. Vou morrer. Passei, vi estas pessoas no quintal, vi uma cabeça, que aquilo era assim um muro alto. Uhum. Ó vizinha, você não tem uma mangueira? Desculpe lá. Tenho. É pá, então regue-me lá, por favor. Olha, regue sim senhor. O homem começou a masgar água. Pera, isso da porra do telemóvel. Deixa-me lá pôr a bicicleta aqui para o lado. Pus a bicicleta ao lado, abri os braços, o homem jogou-me água para cima e eu, sim senhor. Amiga, está você na quer água? E eu, pá, claro que quero. Ia abrir os bidões para ele encher com a mangueira. Não, água fresca. Tu, se tiver, dê uma garrafa de água de luz fresca. Uhum. E eu, porra, categoria, não quer comer nada, não quer entrar. É pá, não, estou aqui na prova, não posso perder muito tempo. É pá, a água já é bom, já estou muito agradecido, sim senhor. Então, mas temos um bocadinho de bolo. Olha, a mulher vai lá buscar bolo, fizeste ontem. Fomos buscar uma fatia de bolo para ir comer. É pá, até não digo que não. Então, mas não quer beber um café, entra lá, bebe um café. E eu, olha, E não tu quero... nunca pensaste, se calhar ainda pensam que tinha isto combinado com estas pessoas ou... Eu não podia estar a dizer isto. Isto Claro. é ajuda externa, Sim, não é? sim, Isto sim. foi ajuda externa. Foi ajuda externa. Mas olha, se não fosse isto, se calhar quando chegasse ao Redondo tinha do INEM ir buscar Tom B. ao Tom B. Tom B. Sim, também. Epá, e foi uma cena engraçada. E depois acabei de dizer às pessoas que na volta que estava a dar, o perigo que é andar de bicicleta aí na estrada, com os carros e não sei o quê, e nesta volta vi coisas mesmo ingratas, injustas, pessoas que mesmo estão-se mesmo a cagar. É mesmo, tem a raiva das pessoas que andam de bicicleta na estrada. Só pode. Não me mataram em algumas zonas aí na Mas Calhau. eu acho que existe isso. Existe um bocado... Tu Existe. sabes que existe essa discussão entre os carros e as É bicicletas na bué. estrada Eu. e há gente que está a ficar com o sentimento... Mas eu nem gosto muito de falar sobre isto, que isto depois gera logo outras. Mas passaste situações Claro ali... que passei cenas que eu fiquei parvo. Como é que isto pode ser possível? E disse às pessoas: está a ver? Há pessoas que olham para a gente, têm um ódio que é uma coisa para vocês, acabaram de salvar praticamente a vida. Que eu estou aqui a esfalecer. Estava mesmo mal, Sim. porque a água que estava a consumir estava quente, estava bué da calor, pá, daquilo foi mesmo, aquilo era um oásis que aconteceu ali, Uhum. de repente. Pronto, foi Pronto. um evento bom. E então, quando eu depois cheguei finalmente a Vila Viçosa, ao CP2, que vinha a cavar um fosso para aquele grupo, ou para aquele companheiro, ou lá que era um português. Porque a certa altura, quando Era aquele português que falava francês? Yeah. Ah, A certa altura, na minha cabeça, eu queria fazer uma boa classificação. Sabia que ganhar era difícil. Não tanto pelo pedalar, mas talvez pela minha falta de experiência de como é que eu conseguia gerir não parar. Ou parar só 5 minutos, as paragens de 10, como é que eu iria comer, estás a ver? Não sabia como é que isso se faz e ainda não sei como é que se faz. Ok. Gostava muito de poder falar com essas pessoas que têm essa experiência para perceber. Precisavas se calhar de um treinador, não é? Talvez, não sei, mas não, o treinador Tinha que ser uma pessoa destas, com a experiência. uma pessoa não é? destas, falar das experiências, das vivências, como é que isto funciona, para perceber. Pronto. Se a certa altura sabia que isso não ia ser fácil, era quase impossível, tanto defini, para além da boa classificação, meti na cabeça, eu quero ficar em primeiro dos portugueses. Ok. Quero ficar em primeiro dos portugueses. Mas a coisa foi cada vez ficando mais complicada. Que chegou ao CP2, ele estava a 3 ou 4 km de distância de mim, o português vinha atrás de mim, que esse era um português, que depois o Luís vinha-me a dizer: é o português, ele está a andar, por acaso está a andar, já não estás a conseguir dar grande distância dele. Depois, quando eu cheguei ao Redondo, também tive uma hora parado, aproveitei também para estar lá um bocado na conversa com as pessoas, os locais, e não sei o quê. E aí a distância encurtou para os 3 ou 4 km, estás a ver? Ok. Nessa coisa. E quando cheguei a Vila Viçosa, cheguei lá, validaram-me o cartão, fiquei lá, já estava na minha cabeça a minha estratégia: vou carregar o powerbank, vou carregar as luzes e vou ficar aqui meia hora a dormir, ou 40 minutos, ao relento. Ainda eram 8 horas,
ainda estava luz, mas eles tinham uns colchões que a gente podia fazer cestas de até 1 hora. Ok. Fim de 1 hora não podia estar mais ali. Uhum. E eu fui, deixei-me estar ali, mas a cigueira era tanta que metia-me no telemóvel a falar com a malta e não sei o quê. Acabei por não descansar. Depois vi o português chegar, tirei a fotografia, olha lá o gajo chegou aqui, olha lá não sei o quê, na palhaçada. O gajo deitou-se ao meu lado. Fui de um bocado, virei para ele, o gajo, estava, e eu, então, está tudo bem? És português? Eu, então. Mas o gajo falava francês. Se calhar veio de França fazer a prova, não sabe? Não, ele diz que era ali ao pé de Tomar. Ok. Deve ter estado, se calhar, já lá, ou Claro. familiares imigrados, qualquer coisa assim. Uhum. E ele, eu vou desistir, pá. Eu, parvo. Eu vou desistir. E eu disse, não vais, não. Tu já viste o que é que a gente passou? O gajo estava todo vermelho. Não tinha protetor solar. Estava Meteu o protetor todo solar, queimado do sol. É que eu ainda consegui meter protetor solar naquela tarde, quando estávamos para chegar a Évora. Ok. Ele não meteu. O gajo estava todo encarnado, todo lixado. Já estou com isto, já estou com aquilo, isto não é para mim, isto é muito duro. E eu assim, ouve, tu vais fazer assim. Tu vais te deitar aqui neste colchonito. Depois tu comes, que a gente vai comer, também vou comer. Se for preciso, vais-te deitar outra vez, nem que vais lá para dentro para a pousada aqui de Vila Viçosa. Oi, refrescas a cabeça, descansas como deve ser e depois é que tomas uma decisão. Entretanto, chegou o francês com aquele que costumava estar a andar Ok. e mais o outro, não sei o que, os amigos com que ele andava. Até vou falar com eles, eles é que vão tomar uma decisão. Eu, pronto. As senhoras que lá estavam no checkpoint tinham lá a massa, tinham queijo, fizeram lá com ovo cozido. Olha, é 10 euros. Está aí 10 euros para cá. Tinha de comer em qualquer lado, comi logo ali. Claro. Comi Coca-Cola, um salamezinho, uma banana, joia. E o gajo a comer, a falar com ele, bem, vamos fazer a prova, não desistes, vou pensar. Ele foi dormir, comeu, foi dormir um bocado. Eu fui-me embora. Uhum. Mas antes de me ir embora, o que é que eu fui fazer? Fui agarrar no meu material. Foi a última coisa que eu fiz. Pus a água toda nos bidões, despedi-me todas as pessoas. Havia lá uns portugueses que tinham migrado para a França que fizemos amizade. Ficámos com pena de depois terminar ali a nossa relação, né? Porque, por assim dizer. A última coisa que eu fiz foi buscar o powerbank. Olha, a luz da bicicleta estava no chão. Mas estava ligada ainda, estava conectada, ok. O powerbank estava desligado. Alguém desligou o powerbank para meter à carga qualquer coisa. Pá, não vou dizer que foi de propósito, acho que é impossível. Pá, acidentalmente pensou, o powerbank isto calhar está a carregar há muito tempo, ou já carregou, eu vou carregar as minhas luzes ao meu telemóvel. O Dino pôs o powerbank, teve 2 horas de propósito no checkpoint 2 para encher aquilo para a noite. Vamos na fé, não é? Então bora. Time Luís Silva, Daniel Rebeca, Tiago Ventura, como é que estamos aí dados de prova? Tens uns assim a tantos quilómetros de ti, está as coisas, sim senhora. O Dino chega a Reguengos, chega a Mourão, comecei a meter na cabeça. Quer dizer, alguém chegou lá e desligou-te o powerbank. Alguém desligou o powerbank, agarrou no powerbank, o powerbank Precisava estava de carregar, desligado. não quis saber de quem era Qualquer o que foi powerbank. assim, exato, coisa precisou assim. de carregar qualquer coisa, desligou porque estava as chamadas tudo ocupado, então E não soube ligar depois quando... ligou. Então estás a ver, aquelas 2 horas que eu pensei que aquilo teve à carga, se calhar não teve nenhuma. E veio-se a confirmar que 0. Porque depois eu passei Mourão, e aí estávamos sempre a falar com o Luís e com o Daniel também, o Tiago também. E eu comecei a meter na cabeça, eu agora quero ir descansar. Quando for aí perto da 1 da manhã, se calhar vou dormir até às 2, vou arranjar uma paragem dos autocarros, qualquer coisa, e vou-me deitar lá. Então comecei à procura. Por onde o percurso passava, para não fazer desvios, não encontrava nada. Todas as paragens dos autocarros que eu encontrava tinham um banco que nem era da largura quando é de todo lado, que nem sequer era da minha largura quando é de todo lado. E assim, isto não dá. Né? Isto não dá. E para paragens dos autocarros, para de quê? Pelo menos ter tipo umas telhas, qualquer coisa para estar diretamente à cacimba. E andando. Onde é que eu cheguei? Moura. Entretanto, o Luís já não estava a trabalhar, estava em casa, estava de folga. Foi na noite que a gente falou. Foi dormir. O Luís foi dormir. E quando tu falaste comigo, eu tinha 7% de bateria ou 5% de bateria no telemóvel. A luz da frente tinha um pontinho de bateria. Portanto, não dava a distância. Era para aí 30 km de Moura à Serpa.
já não tinha alimentação de luz suficiente para chegar à Serpa. Eu sei que não dava. Um tracinho daquilo dava para ir para 10 km, depois ficava às escuras, no meio do nada era pior. Uhum. Porquê? Porque ele ligou o powerbank e o telemóvel nem sequer apitou. Ligou o powerbank, as luzes, não carregou nada, estava descarregado. Ok. O gajo, quando teve a carga, não fez nada. Ou seja, Vê-se a confirmar. à noite sem isso era impossível. Era muito Não arriscado tinha avançar. luzes, não tinha luzes. Ainda tinha 30% de bateria no GPS. O GPS ainda dava para chegar à Serpa. Mas sem luzes, como é que eu chegava? Uhum. Não conseguia ver o caminho. E foi aí onde tu perdeste, se calhar, E eu aí foi tempo onde significativo. me deu aquela... Porra, pá. Porquê? Porque na outra distância, nestas provas, o que dita depois muito na tua classificação é a noite. O andamento de noite. Quem anda de noite vai ganhar muito, porque uns vão parar para dormir e é aí que tu ganhas a distância com os outros. E eu... Porra, pá. Já tinha pensado que ia No parar fundo, isso tipo não é a quem uma. anda mais, isso é quem descansa menos. É quem descansa menos. É quem gera melhor o tempo. A melhor gestão de tempo. Epá, e foi uma falha minha. Se eu tivesse levado 2 powerbanks, estás a ver? Isto já não se punha. Uhum. Eu não só tinha aquele. É mais uma lição. Olha, 2 da manhã, Moura. O que é que eu faço? Andei à procura em Moura de um sítio para ficar, tipo uma paragem de autocarros. Nem encontrei nada. Olha, que é que se lixe. Estava lá uma relva, num jardim. Abri a minha manta de sobrevivência. Deitei-me lá, na relva, ao menos a relva, andei com a coisa, a ver se tinha muito misto de cão, ou de pessoa, ou cocó de cão, ou cocó de gato. Ainda estava lá uns cocózinhos de um gajo, ainda dei uns pontapés naquilo. Bora, é mesmo aqui, encostei a bike com um arbusto, para ficar mais ou menos também, não estar muito descoberto assim da estrada. E deitei-me, capacete à almofada, a manta toda tentada mais entalado possível, que aquilo é, sabes como é que é as mantas Sim, de segurança? aquelas mantas sim, Parece um alumínio. É um lençolzinho. Um lençol de alumínio, o que é Sim. aquela porcaria? Deixa lá ver se isto aquece. Vesti a roupa toda que tinha, deixei-me estar ali à espera do dia nascer. Fui papado durante a noite por quem? Pelo Tuga. O Tuga que eu disse para não desistir, que ele seguiu com os franceses, paparam-me. Mas é pá, Estás a ver? é história, é bom. Paparam-me. Sim. Quando eu estou ali assim, pá, umas vezes percebia que estava a descansar, outras vezes não, né? Estamos à intempérie, Uhum. apesar de estar a bom tempo. Ainda não tinha nascido o dia, começa a ouvir tic, 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 tic. Ai, porra, está a chover. Eu disse, até vou para onde? Não tenho nenhum abrigo. O que é que eu fiz? Encolhi-me mais, tapei a cabeça com a manta toda de sobrevivência e eu fiquei debaixo daquilo. E agora, se isto começar a chover bué, em só para a relva fico todo ensopado. Mas não, foi só assim... Foi um chuvisco. Um chuviscozinho, que aquilo todo tapado com a manta, aquilo é impermeável, não fiquei muito molhado. Assim que o dia nasceu... Pronto, tenho GPS, não tenho luzes, mas já vejo a estrada. Vamos embora. Olhei, aí era 6h10, pá, aí, olha, está ali um café aberto. Fui lá para dentro, olha, faço-me uma sandes, tem um café. Posso pôr isto à carga? Pode. Portanto, estive lá, 1 hora. Foi aí que tu foste entrevistado naquele vídeo que a gente... Não. Aquele vídeo é ao fim do dia. Isto é o início deste dia. Ok. Meti as coisas à carga, um bocadinho, estive lá 1 hora e tal, pronto, e depois fui andando. Fui andando e depois em Mértola, quando cheguei a Mértola, consegui uma bifana, um sítio onde arranjasse uma bifana, andava morto para comer uma bifana. Foi a primeira vez que consegui arranjar a bifana, foi em Mértola, com uma sopa, e meti o powerbank mais 1 hora à carga. Foi quando há aquela história também que os franceses chegaram a pé de mim, estás a ver? Ok. Tive de estar a queimar sempre bué de tempo, mais do que era necessário das paragens, para carregar. Porquê? Porque sabia que ia depois, com o andamento que eu estava, quando chegasse à noite, ia estar na serra, aquela serra bem difícil. E é impensável estar naquela serra sem luz. Foste com os 25mm e rodas de carbono? É uma pergunta que está aqui. Não. Fui com rodas de carbono, mas levei um pneu 28 à frente e um pneu 30mm atrás. 30mm para dar conforto só. Okay. E não optei por pôr os dois de 30, para me ajudar um bocado na aerodinâmica, meti um pneu 28 à frente e um 30 atrás. Não sei se faz grande diferença, mas pelos estudos isso indica que te ajuda na aerodinâmica um bocado. Muito bem. Esta fotografia já... Até isto é o fim. Acabou a prova, já com a t-shirt de finisher, com a medalha e com a cerveja que tínhamos direito. Uma cervejinha. Com a cervejinha que tínhamos direito, pronto, a foto da praxe. É pá, Dino, tu aqui estavas visivelmente... mais magro. E também feliz. Claro, feliz. Já tinha acabado.
Ah, E como te digo, não consegui o objetivo de ficar em primeiro dos portugueses porque fui papado em Moura. e por Por a estas, pessoa que tu ajudaste a não desistir, exatamente. E depois, quando segue esse novo dia todo, que desde Serpa até chegar a Faro, o vento foi sempre todo diferente, sempre diferente. Havia rajadas até chegar a Mértola, que a bicicleta guinava para um lado e para o outro. Uma coisa mesmo, é injusto. Termos apanhado o vento que apanhámos frontal, já com 600 e tal quilómetros andados ou 700, é bem ingrato. E depois chegamos àquela serra com 900 quilómetros, temos de escalar aquelas paredes, aquilo é uma coisa os estúpida. últimos 100 km. E naquele cafezinho foi a última oportunidade que eu tive de carregar as coisas para ter luz suficiente para fazer a serra. E assim foi. Eu ainda entrei na serra de dia, quando anoiteceu estava para aí a metade do que tinha de fazer dentro da serra. E então aí liguei as luzes e as luzes já deram para fazer o resto do percurso até Faro. Portanto, eu fui entrevistado nesse café e perguntei ao Cédric, que ele falava português, que ele era filho daquelas pessoas que eu disse que tinha falado muito durante todo o evento, que fizemos um bocado de amizade. Ele era o gajo responsável por fazer vídeos, entrevistas e essas coisas assim. E eu perguntei então onde é que está o Filipe, que era o Tuga. Já acabou, não disse eu. E ele, não, ainda está lá na serra. Mas já não vou apanhar, não. Ele está a andar, está a caminhar. Apanhei-o a caminhar ao lado da bike. Mas já não... Havia malta que desmontava. Ele está a caminhar ao lado da bike, mas já não consegues apanhá-lo. Pronto, ok, não faz mal. E eu, quando depois saí da serra, desci, pensei, o trabalho está feito, o meu GPS ainda marcava 30 km para o final, depois de sair da serra. Eu disse, isto não pode estar certo, mas estava. Então andar ali às voltas, coisas, até Estói, ali naquelas torriolas ainda antes de chegar a Faro. Que eu lembro-me de estar em Estói e como eu te disse, fiz a serra toda com o levantado do selim. Depois ali, aí já não tinha maneira de estar. E ali senti-me a desmaiar. Ali senti-me, eu em Estói, senti mesmo, vou cair em cima da bicicleta, vou cair daqui, senti mesmo. O que é que como o quem jamais, bebo o quem, mas o que é que eu já faço? Ali foi a única vez que me deu uma cacetada de tal maneira que eu disse, vou cair, porque tinha sono, tinha já essas coisas todas juntas e já estava bem frustrado. Já não havia alimentação ou água ou isotónico que te puxasse para cima nessa altura. Ainda parei, ainda mandei toda a gente outra vez para aqui e para ali. Isso é um clássico. Quem vai porque contigo, depois saber a que estrada está... vai acontecer a dada altura. Os buracos da estrada, aqueles remendos, a estrada nem é lisa, tu já não tens maneira de estar, porque eu já estava sentado assim, todo curvado em cima do selim, já estava com medo de começar a dar umas pontadas nas costas que eu depois já nem sequer me dava endireitado, porque já vinha a fazer posições para proteger o rabo que afetavam outras zonas, mas aquelas cacetadas que aquilo dava, era forroladas aqui, que eu nem sei. Quando entrei em Faro, calçada, os último quilómetro, passas por baixo de uns arcos e por umas muralhas e por não sei o quê, tudo empedrado. Era malta nas esplanadas e eu, esta merda é para quê? Mas que é isto? Dá-me uma estrada melhor para acabar. Um gajo tem 1000 km feitos, anda aqui há 60 horas nesta brincadeira, já não sento as mãos, cheio de calço, tudo lixado. E esta cacetada aqui, nem sequer consigo. A calçada... Eu enganei-me dentro de Faro, enganei-me mais vezes no percurso do que na prova toda, porque não conseguia ver. Estava a ver o GPS assim. E a trepidar. Eu não conseguia olhar para a linha, para onde? Já não é para aqui, é para ali. E era isso. Muito bom. Odin, isso é épico. É uma história. Vá lá que estamos quase no final. É uma história que. Eu disse isto por causa da bomba d'água, para quem não tenha ouvido. É uma história que devia ser escrita, porque isso está aí, isso tem muitas etapas, tem episódios engraçados, tem umas coincidências. É o facto de, pronto, não cumpriste, não foste o primeiro português, mas contribuíste para a vitória, para que ele acabasse. Eu acredito que sim. Eu acredito que o meu discurso teve algum impacto, porque a primeira coisa que quis fazer foi logo desistir. E se alguém não tivesse tirado essa ideia da cabeça, se calhar isso tinha acontecido. Assim, a conversa foi fluindo, tu foste respondendo às perguntas que eu tinha sem eu te fazer, muitas delas, outras surgiram aqui da conversa, mas aquilo que eu não te posso deixar de perguntar é
ah, até quando é que tu achas que vais conseguir? Já pensaste nisso? Fazer Ou, não? este Ou é tipo- assim, este tipo de ou é aventura. uma coisa que nem pensas, é... Até quando é que vou conseguir fazer isto? Tipo? Sim, Aliás, eu acho que irei ter mais condições para fazer este tipo de aventuras daqui a uns bons anos. ok. Daqui a uns bons anos é que acho que isto vai ser possível Quem era a fazer. pessoa mais velha na prova, sabes? Não sei, não sei, mas sei que em anos anteriores, uma das grandes lendas, e estava presente no CP2, não estava a participar, mas estava lá, um francês, um Laurent qualquer, não me lembro o nome do senhor, uma das lendas do Viking Man tem 71 anos. Ok. Ele não participou porque ele agora recentemente começou a ter problemas de saúde. Porque estás a ver com essa idade ainda a fazer Ainda a distância fazer. destas. Ou seja, É claro que ele consegue fazer estas coisas com o registro do quê? Aquilo que eu te falava. uhum. Pedala, uma boa noite no hotel, comer como deve ser, não. Claro. não- Ok, não esperas chegar aos 60 anos e fazeres isto no registro em que fazes agora, Porque não isto é? um gajo é um indígena que anda aqui, meu. Isto é um gajo é um mendigo autêntico. Estás 2 ou 3 dias. Olha, deitaste no chão ao relente como. Sim, Ouve. sim. Tu viveres assim, Sim, assim sim. com a bicicleta, não é fácil. Consigo, felizmente, porque foi graças a ti que tive a experiência de testemunhar de perto como é aquilo que tu estavas a sentir na pele, consegui testemunhar e tenho uma percepção disso que tu estás a. Consigo conceber essa imagem do mendigo de bicicleta a mandar caralhadas para todo o lado Eu não digo essas coisas. Não digo. e a guerrear com o pessoal da organização e com toda a gente. Sim, Mas é foi pá. pouco, costuma ser muito mais. Eu digo-te, acho que foi bué da fixe, porque eu costumo manifestar muito mais e ter muito mais dificuldade do que eu tive aqui, que eu posso apontar a grande dificuldade foi a tecnologia. O carregamento da tecnologia que me ditou, epá, acaba por ser uma prova estrondosa à mesma. Uhum. 45 horas de pedalada, 66 horas de tempo total, 20 horas de paragem, né? Uhum. Mais ou menos. Atendendo a que na primeira noite Mas forcei-me inteligentemente, vou descansar porque senão como é que faço o próximo mas dia e o dessas seguinte? 20 horas tu conseguias extrair algumas horas se não tivesses tido os problemas Olha, técnicos. se eu não tivesse estado, muito possivelmente, se a Moura não tivesse sido obrigado a parar, eu tinha sido primeiro português indiscutivelmente porque eles nunca me apanhavam. Uhum. Porque eu estava a andar bem e conseguia dar uma boa distância e ia acabar a prova às 2 da tarde ou às 3 da tarde em vez de ser às 11. Pronto. Uhum. Logo aí, uma grande diferença no tempo total que eu fiz. A primeira avaria que eu tive, que me ditou meia hora logo, ali, também é uma paragem que era de ser evitada. Porque eu, na minha cabeça, eu pensei, eu vou chegar a Sagres às 5 da tarde. Eu cheguei a Sagres às 6 e pouco. Estás a ver? Uhum. A coisa não me fugiu Não muito estava do plano. muito fora. O não. andamento estava o andamento que Muito eu bem. idealizei fazer, a quantidade de paragens e o tempo que as fazia também estava tudo dentro do que eu tinha planeado. Portanto, eu acho que fiz uma prova bem educada do que eu pensei fazer, Uhum. estava tudo certo. Quando é que é a próxima? Olha, e quando estava lá naquela serra, eu disse assim: é que nunca mais me meto nisto, porque tu sabes, porque eu falei contigo que eu queria Sim. fazer agora, este verão. Que Sim. eu vou adiantar isto porque há uma que é, vamos daqui à Holanda, Uhum. mas essa é por fazer por etapas, que é uma coisa fácil, são 300 km por dia. Eu digo que é fácil no quê? Acordar, andar de bicicleta, jantar e dormir numa cama, e no outro dia fazer isso outra vez, é fácil. Uhum. É difícil, mas é fácil. É difícil isto é depois que é de- difícil. Ok, sim. Tu não saberes que não vais jantar, tomar um banhinho, o banho recuperas logo bem. Uma boa refeição e a cama, no outro dia estás moído. Mas não tem nada a ver que andas à arboleta com isto. Meu. Isto é andas à Isso arboleta com é isto. andaste a- Isto é uma coisa do Sim. caraças. É o psicológico e tu tens. E a outra tens- de ir à Andorra também, estás a ver? Sim. Está a 1200, houve, isto era 1000, e eu disse, pá, uma vez. E ainda mais 1200, se calhar com um ganho de elevação ainda maior, não? Essa de Andorra. não me recordo bem, mas se não for parecido, é pouco mais. Pouco mais, Ok, não deve dar muito muito bem. mais. Tempo pós-agradecimentos? Pá, olha, agradeço a quem me acompanhou, quem mostrou interesse e me teve a seguir. Agradeço a disponibilidade da minha mulher,
Porque não é fácil. Acho bem. Ela, Agradeço, né? ela aceitar tudo isto, aceitar estar fora de casa, ficar tudo para ela novamente como tem sido até agora. Pronto, e depois ela também acaba por não dormir, porque também quer saber onde é que eu estou, quer saber novidades e também acaba por dormir mal. Depois, quando pensa em dormir, também o bebê lembra-se e agora é tempo de acordar e agora não dormes mesmo. E então também ela Claro, também acumula cansaço. também não é? acumula bastante cansaço. Quero também agradecer, olha, agradeço-te a ti por o convite novamente. Não, Dino, tu és o atleta, és o atleta, embora tu não gostes que te chamem atleta, Porque não sou. és o atleta convidado, membro honorário deste podcast. Muito obrigado. E agradecer, agradeço. Olha, quero agradecer ao Toy Frieza, que é aqui da zona. Que é aqui da zona, é ali Que é do aqui da Sacau. zona, que deu uma mão. Eu falei com ele e foi imediato, ele deu uma mão naquele instante. Eu expliquei-lhe o que é que estava a fazer, assim como fui falar com outras pessoas, porque pronto, tudo isto teve um custo. A inscrição foi cara. A gente pensa assim, eu vou dar uma volta de carro, isto o gasóleo está caro. Vai lá fazer 1000 km de carro, gasto muito gasóleo. Bicicleta, eu gastei muito mais se fosse de carro. Ok, Mas muito mais. ok. Quantidade de água, de Coca-Cola, de Santos que eu como, de coisas que eu como, Sim, sim. passa o valor que se fosse andar de carro. Uhum. Então tudo isso é dinheiro gasto. Consomos mais que um carro, Dino. Eu, o alojamento, na primeira noite que eu cheguei lá, a prova começou segunda às 5 da manhã, dormi de domingo para segunda em Faro. Esse alojamento também me foi garantido com o apoio da Drogaria Miróbrica. Muito obrigado a eles, que eles pagaram-me esse alojamento, estava a ver? O Toy deu uma mão, também me deu dinheiro, uma grande ajuda para o pagamento da inscrição. A Peixaria Gagarin, que também está na praça em Santiago, também me deram algum dinheiro. O Luís Plácido A Peixaria Gagarin já agora é de uma rapariga que faz um marketing profissional mas também, a posterior. mas também Muito bem. e o que é que aconteceu quando eu cheguei? Quando eu cheguei não quis ir dormir. Percebes? Não quis ir dormir. E também agradecer à Evolution Bikes, que é a loja de bicicletas em Santiago, que trataram da mecânica da bicicleta e deram-me algum apoio também na suplementação que eu levei. E também uma casa de madeiras em Santiago Cacém, que não tinham forma de eu identificá-los nas redes sociais. Eles até nem queriam destaque nenhum, simplesmente agarraram o dinheiro, está aqui, vai lá fazer a prova, todo contente, que é José Maria Pereira e Filhos, que é uma casa de madeiras em Santiago Cacém, ao lado da Drogaria Miróbrica, ali à entrada, e também me deram um apoio e nem quiseram publicidade, nem quiseram nada. Portanto, todas estas pessoas, muito obrigado. Ok. E como eu estava a dizer... Tudo entidades privadas e públicas, ou não falaste, ou não contactaste? Não, porque não há a ver, imagina, falar com uma empresa como a nossa, como a Renault, ou... Não, entidades públicas do centro de uma câmara, uma junta de freguesia, Não, ainda pensei se calhar em falar com a Câmara de Santiago, mas como tenho outras coisas aí em vista, pode ser que eles deem a mão para essas seguintes oportunidades, essas seguintes projetos que eu tenho. A Câmara de Sines já sabia que não iria participar nisso, porque pelo formato que eles têm no apoio que costumam dar, portanto, é feito de outra maneira, né? É feito assim individualmente, é feito de forma coletiva, ou de uma instituição, ou de um clube, ou o que seja. Eu fui a nível pessoal, e quando fui falar com as pessoas, foi a minha cara que fui dar, foi a nível pessoal. Tentei ir a pessoas que me conheciam, os que não conheciam, eu fiz uma breve apresentação, e sabes que é sempre difícil, entras num sítio, uma pessoa que nem conhece de lado nenhum, pedir dinheiro. Claro. É sempre chato. E eu precisava mesmo era dinheiro para me pagar a inscrição, para me ajudar, porque a inscrição era cara. E foi só para isso que eu pedi o dinheiro. Pronto. Como eu te ia dizer, quando cheguei a Faro, fiquei lá à conversa com o organizador, que o Biking Man para mim está muito bem conseguido. Pelo menos esta corrida está bem conseguida. Imagino as outras devem ser corridas de sonho nos outros países, mas isso para mim já é muito difícil de alcançar financeiramente, só por causa disso. Eu vou meter aqui o link para o site do Biking Man.
mencionamos aqui. E eu nem quis ficar em Faro. Bebi a cervejinha, estive ali a falar com ele, ainda bebemos um café, ainda tivemos ali se calhar uma boa hora à conversa. Passei no Mac, enchi a bucha, arranquei de carro, ao fim de 2 km encostei. Tinha um sono que nem sequer desmarca, nem sequer Não, pensa. isso é, Agarrei no carro e disse, não dá. tu faz-me lembrar... Encostei o carro na bomba, quando encostei o banco, adormeci logo mas já tinha imediatamente. passado a sensação de nunca mais ou ainda não? Ou já estava... Mas que eu estava a pensar nela. Depois quando acordei já era para aí umas 5 da manhã, disse, agora já consigo ter os olhos abertos e já segui viagem, cheguei a casa às 7 horas. Vamos, fizeste bem. 7 horas, também evitou que eu dormisse em Faro, era menos um dia que ia estar em casa, assim, cheguei a casa, dormi até meio-dia, Claro. não recuperei tudo, porque depois na 8 da noite é que eu consegui ainda repor alguma coisa. Bem, mas hoje já estás aí há 1 hora e tal sentado, portanto... Isto já também tá... tem um fofinho, né? Não, eu meti aí uma almofada Isto tem porque aqui um eu mais ou fofinho, menos que é calculava diferente. Bem, sabes que o biafino ajuda, né? Por Está isso, boa. Dino, olha, vou-te pedir se quiseres fazer mais algum comentário, não me recordo algum assim comentário nada. final, sendo que eu tenho todo o interesse em acompanhar as tuas aventuras, porque eu acho que são provas fora do vulgar, são tipos de esforços fora do vulgar que tu fazes, não desvalorizando qualquer outra modalidade esportiva, obviamente. Mas acho que essa força psicológica que tu tens e essa capacidade que tu demonstras quando fazes essas provas, quanto a mim, merece algum destaque e, sobretudo, dão boas histórias. Dá boas histórias. Há aí coisas de caraças. Sim. E temos sempre aqui, fica gravado, fica para a posteridade estas emissões. Para mim foi um prazer ter-te aqui novamente. Sabes que és sempre prazer é meu. bem-vindo. Aqueles que viram, aqueles que nos estiveram a assistir e os que virão a assistir mais tarde, uma vez que agora há que disseminar este vídeo, espero que tenham passado também um bom momento. É sem dúvida uma história é impressionante e é entretenimento ao mesmo tempo, para quem está de fora, obviamente. Entretém-se com o sofrimento do alheio. Mas pronto, é assim. E acredito que é sempre interessante para quem pratica este tipo de... Sim, o meu irmão estava aí, foi ele que fez aquela pergunta. Vamos lá ver se ele não lhe dá na cabeça ainda vai fazer uma coisa dessas. Enfim, mas vais continuar a praticar triatlo, certo? Sim, continuo. Agora eu não estou completamente focado porque também, epá, a nível pessoal as coisas não se estão a proporcionar para conseguir treinar afincadamente para estar a competir. Isso para mim também não é um problema porque eu nunca dei como impeditivo não estar em grande forma física para competir. É para ir vou, porque eu sou mesmo um gajo duro. Sei que sou um gajo duro, seja para o que for. Agora, se tiver pouco treino, é claro que não consigo tirar o rendimento que era suposto tirar. Claro. Agora, mas a mim nada me assusta. Dessas coisas. No desporto, a mim nada me assusta. Estás a ver? Acho que sou muito maior do que qualquer coisa que me apresentem no desporto, sei que sou capaz de fazer. Confirmo. Pá, leva tempo e se eu tivesse um bocado mais de cuidado com certas coisas, é claro que as coisas funcionavam de outra maneira, mas pronto. E vou continuar no triatlo, sim. E agora dia 27 tenho uma prova em Caminha, que é o que eu gosto, um triatlo longo, são coisas mais extensas, e faço contas de ir participar, portanto, a ver se agora durante a próxima semana... Triatlo longo vá, só aqui para... 1900 de metros de natação, 90 km de ciclismo e 21 a correr. Que é isso, Odino? É muito, dependendo para da quem intensidade. fez 1000 km Não, mas agora... são coisas completamente diferentes, Claro, intensidades sim, diferentes, pronto. E agora a ver se durante a próxima semana começo-me a dedicar novamente aos treinos mais específicos de natação e corrida, que é para... Muito bem. Pronto, e com isto encerramos. Vou passar aqui o genérico só mais uma vez. Obrigado a todos, aqueles que viram, aqueles que vêm. Não se esqueçam, o Admiro Livre Podcast é uma iniciativa... Eu já me aborreço repetir isto. É uma coisa que faço por gosto. Pronto, vamos resumir assim. Não pede financiamento, isto anda sozinho, não tem a urgência das audiências nem das clientelas e, portanto, somos completamente livres de transmitir e fazer aquilo que fazemos. Há uma coisa que tenho pena, é de não haver mais canais como o Admiro Livre Podcast locais
que se dediquem tanto a histórias como estas, de atletas como o Dino, como a outros assuntos. Vocês sabem que somos uma casa forte na cobertura dos assuntos políticos, na cobertura da opinião, e gostamos de intervir na sociedade por via da comunicação. E é isso. Siga o Admira Livre Podcast. Tentamos não vos chatear demasiado, embora algumas emissões são longas, mas vão ver que há coisas piores onde gastar o tempo. Muito obrigado. E acho que está interrompida a emissão. End stream. Já ninguém te ouve.